Começamos mais um Podbi. Gente, ó, uma boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei de onde você está escutando, vendo, né, esse podcast. Meu nome é João Augusto, o apresentador desse podcast, né? Enfim. Gente, já pedindo já de antemão, quem não se inscreveu no canal, já vai no YouTube, se inscreve, já vai no podcast lá, tem no TikTok, a gente tem Instagram, a gente tem... Não tem Facebook, né, porque eu mando na minha página pessoal. E nós temos o que mais, senhora? Acho que é isso, né? Acho que já tem tudo. Não precisa ter Twitter também, né, gente? Tem muita coisa, né? Como eu sou o Severino do rolê, não dá pra ficar postando toda hora. Vocês acham que é fácil, né? Não é fácil. Bom, sem mais delongas, a minha convidada é empresária. Eu não sei se ela já é cidadã, mas a gente vai descobrir isso. Mas ela é empresária, mãe, casada, mora na Austrália já há um tempo. Tem uma dos business mais rentáveis e os mais falados aqui de Perth. Super bem conhecida. Se você não testou ou experimentou um bolo, uma trufa, um chocolate, um ovo de Páscoa, você não tá perdendo. Você tá perdendo muito tempo. E outra coisa, com certeza vocês vão entender o porquê que é uma delícia. Eu vou mostrar depois, conforme vai acontecendo, a gente vai falando como é que é a qualidade desse business. Que a minha convidada é Andréia da Brigadeiro. Bem-vinda! Muito obrigada, João, pelo convite. É um super prazer estar aqui conversando com você. Obrigada, só eu, gente. Você tem um espaço na sua agenda, porque eu sei que tá chegando Páscoa. E assim, pra você, é um dos momentos que mais você trabalha, né? Isso, Páscoa, Natal, Dia das Mães, é bem corrido. E assim, é um prazer imenso poder estar aqui. Obrigado. E poder compartilhar com você. Não, essa confiança, gente. Que isso, gente? Sai. É uma confiança, né, de tudo. E aí, vamos entender como é que você começou, né? Assim, pra chegar nesse ramo, né? Que a chocolateria, que é um ramo... Gente, eu faço um chocolate aqui, banho-maria, às vezes torro um negócio e falo, gente, caguei. Se eu tivesse numa prova de Masterchef, eu já tinha sido reprovado, porque o gosto de chocolate muda, né? Total, é alguma coisa, né? Aquele termometrinho lá que tu coloca lá pra medir lá 10 acho que 10 graus centígrados. Centígrados? Que fala, senhora? Que muda já todo o rolê do chocolate, né? Total. Como que você começou a pensar e falar, cara, eu vou fazer uma chocolateria? Como é que foi essa história? Bom, primeiro eu quero te presentear. Olha, gente, eu gosto assim, de recebido! Com ovo de Páscoa, de colher. Gente, foca! Olha, meu nutricionista vai me socar. Mas olha, bem brasileiro, maravilhoso. Gente, olha isso aqui! Como que vocês não conhecem? Quem não conhece, gente, pelo amor de Deus, encomende. Pede pro namorado, cara. Pede pro crush, pede, sabe? Bota esse povo pra trabalhar, bota esse povo pra comprar ovo. Ó, gente, que lindo. Muito obrigado. Esse é detalhe, né? Esse é de bolo de cenoura. Então ele é bem brasileiro. Bolo de cenoura. Galera, por favor, né? Tá na hora, hein? Muito obrigado. Imagina. Vou comendo aos poucos antes da Páscoa, né? Vou deixar aqui pra dar um shine ainda. Gente, muito obrigado. Obrigado mesmo. Bom, eu já conheço o seu trabalho há bom tempo, né? Eu já comi muito bolo bom, né? Muito bolo bom. Bolo de trufa, bolo sem trufa, bolo com recheio de leite ninho, meu Deus. Ai, senhor. Ai, eu já me perdendo inteiro aqui. Que eu adoro um açúcar. João, Como começou esse rolê de chocolate? Olha, minha história ela é bem legal, porque foi tudo muito do zero, assim. Tudo muito do zero. Eu tenho esse contato com a confeitaria já desde pequenininha, porque a minha mãe sempre se meteu a fazer essas coisas. Certo. É sempre uma mãe e uma avó, né? Que a gente sempre se joga, né? A minha mãe, ela fazia de tudo, né? Minha mãe é uma artesã, mas ela faz qualquer coisa que ela precisa para dar dinheiro. E aí a minha mãe, ela há muito tempo atrás, quando a gente era bem pequenininho, meu pai perdeu o emprego. E a minha mãe e o meu pai faziam chocolate para vender no centro de Santo André, da onde eu moro, para conseguir uma renda para pagar as contas. Então a gente cresceu vendo a minha mãe produzir chocolate na Páscoa, produzir bolo. Então assim, minha mãe sempre estava fazendo alguma coisa para conseguir renda, né? Certo. E eu sempre achei muito interessante aquilo, apesar de ser um pouco bagunçado, né? Porque ela não tinha nenhuma estrutura, ela não tinha nenhum conhecimento sobre empreender. Na época, ela fazia chocolate. Hoje em dia, a gente chama de empreendedorismo, né? Nossa,
fantástico. E assim, é uma coisa que, gente, tem muita gente, né, que fazia isso, né, era trufa, era um bolinho, era um alfajor. Eu mesmo já vendi muito alfajor quando eu era na minha adolescência, pra minha avó, né, que a vida deu, a dona Marinette. E, cara, era muito legal. Eu adorava. Uma, porque você via que as pessoas esperavam por aquilo e ajudava muita gente. A dona Marinette, nossa, em São João Clímaco era reconhecida como... Chegava Natal, Páscoa, não sei o quê, a galera comprava de rodo. É um tipo de comida que a galera ama, né? Um chocolate. Não tem como negar chocolate. Quem nega chocolate? Acho que eu nunca conheci uma pessoa que fala, cara, eu não gosto de chocolate. Exatamente. Mas tem que saber fazer? Exatamente, esse é o ponto. E a minha mãe sempre foi muito autodidata, ela nunca fez curso, ela sempre foi, assim, na época nem tinha YouTube, nada, então ela sempre foi muito no olho e ela sempre via, fazia, aprendia. Nossa, que era muito mais difícil. Muito mais difícil, né? Não tinha o recurso que tem hoje, que nem hoje a gente precisa de uma sala num clima X. Lá em casa era tudo muito quente, tudo muito calor, então assim... Tem que ter isso? Tem que ter um ambiente climatizado, porque se você for fazer a temperagem de um chocolate num ambiente muito quente, ele não dá o ponto. Então, assim, tem todo um processo. Não para os bolos, mas para o chocolate, entendeu? Gente, esquecem esse business. Não vou entrar, não terá nunca concorrência. Aliás, você nunca terá concorrência. Porque, cara, só para esse momento... Obrigado, gente, né? Acabamos o business agora. E aí a sua mãe começou com isso? Ela se incentivava você a fazer ou você começou a fazer por conta? Não, na verdade, aí eu fui crescendo e vendo todo aquele... A minha mãe tentando empreender, aquela vontade mesmo dela, de ver ela fazer. E aquilo me inspirou. Só que eu nunca pensei em fazer chocolate doce, nada. A gente começou a ter essa ideia quando a gente resolveu vir para a Austrália. Nisso, eu já era casada, a gente já estava planejando a nossa viagem para a Austrália, né? Então, assim, antes disso, eu sempre ajudei minha mãe a vender bolo, né? Então, assim, minha mãe fazia, eu era pequena, tipo uns 14 anos. Minha mãe fazia o bolo, eu vendia nos lugares, vendia nas casas. Então, assim, era bem... eu sempre tive essa vontade de vender. Certo. Mas, na época, não era assim, eu quero vender porque um dia eu quero fazer isso. Não, eu só queria vender para comprar minhas blusinhas. Gente, bafo, né? Porque, gente, eu queria trabalhar para entrar na matinê. Exação. Era isso que eu queria. Eu amava matinê, gente. Meu pai ficava puto comigo, falava, você vai sair... Você é menor, e se te acontecer alguma coisa, eu tenho responsável. Meus pais são separados, então tinha aquela preocupação que se der uma merda vai estourar pra mim, e aí vai chegar a tua mãe e apontar o dedo, onde você tava, que você deixou esse rolê acontecer. Então, ficava uma preocupação disso. Ai, gente, 15, 16 anos com fogo no rabo, eu queria sair, eu queria ser visto, eu queria dançar. E exatamente, eu queria meu dinheiro pra comprar minhas blusinhas, pra andar bonitinha e tudo mais. Não, mas, pelo amor de Deus, a galera tem que entender esse rolê. E aí você começou a fazer, então, essas vendas aos 15, 16 anos hoje? Isso, só que daí o que aconteceu? Eu sempre quis trabalhar. Então, eu entrei em grandes empresas muito novinha. Eu comecei com aquela jovem aprendiz. Onde você trabalhava? Eu comecei na Pirelli Cabos, né? O nome era Prismian, lá em Santo André. Ah, tá. Eu morava em São João Clímaco, lá em Piranga. E aí depois, eu fui para uma outra empresa no ramo de pneus também, a Bridgestone. E aí depois eu fui para uma outra empresa grande também, mas aí eu já tinha meus 22 anos, que foi para Braskem. E aí foi onde eu já... comecei, é uma empresa petroquímica muito boa, e eu comecei de verdade a conhecer, a ter contato com pessoas, porque assim, eu era muito novinha, então, tipo, eu tinha contato com pessoas muito influentes, com pessoas muito... que já tinham cargos elevados. Então, na época que eu era aprendiz, eu andava com pessoas que já tinham cargos, né, de analista, que pra mim aquilo era uau, né? Então, eu sempre tive um comportamento, assim, mais adulto, assim, da minha idade. Então, tipo assim, eu era uma adolescente, mas os meus pensamentos já estavam, como que eu vou fazer para ganhar mais dinheiro? Como que eu vou fazer para conseguir, sei lá, comprar um carro, Então, eu sempre tava querendo mais. Mas por quê? Não era só porque eu pensava assim, mas porque eu andava com pessoas que pensavam assim. Né? Então, aí eu comecei a ir de emprego a emprego, aí fui de aprendiz, fui para estagiária, de estagiária eu fui efetivada, e aí fui para outros lugares e cheguei na Braskem, onde eu tinha, assim, um mundo de opções, né? Eu trabalhava no centro de São Paulo, só que no passar do tempo, aquilo não foi mais fazendo sentido para mim, porque eu gostava do que eu fazia com muito amor, eu trabalhava na área de vendas, só que eu não estava
100% realizada com o que eu queria. Eu sabia que eu tinha que entregar algo a mais. Eu sabia que eu precisava investir em mim, mas eu não fazia ideia do que eu poderia fazer. Eu acho que é super normal. Tem um momento que a gente fica preso e fala, cara, o que eu vou fazer? Exatamente. Porque não dá pra saber. Você tava começando, né, também, né? Então, acho que... E é um momento que, assim, as pessoas também têm uma ideia muito errada que a gente tem que saber isso desde o início. E, cara, eu tava entrevistando a minha terapeuta, inclusive, a gente tava falando sobre isso, essas profissões, que é muito... chega a ser uma coisa bem, digamos assim, bem filha da puta, você botar uma criança de 15 anos e falar assim, o que você vai fazer da vida? Cara, já começa a ansiedade ali, porque tem muita gente que tá muito decidida pra fazer o rolê, e você tá pensando, que você fala, cara, não sei. E às vezes você faz uma faculdade 4 anos e você fala, não é essa merda que eu quero. Eu, na verdade, eu só optei por faculdade de administração pelo fato de que se eu não fizesse administração, eu não seria efetivada, eu não conseguiria continuar no meu trabalho. E aí eu falei, não, eu vou fazer porque eu quero continuar. O meu foco era trabalhar. Então não importava do quê. Então eu fiz administração. Eu não acho hoje que foi uma escolha ruim, mas eu acho que se eu tivesse esperado mais um pouquinho, talvez eu tivesse feito uma outra faculdade, né? Eu tinha muita vontade de fazer psicologia, mas aí eu falei, não, eu quero ir para esse ramo de negócio. E aí o que aconteceu? As coisas foram acontecendo na minha vida de uma forma muito natural. Quando eu me casei, a gente já casou com o intuito de vir para a Austrália, né? Por que a Austrália? Não sei. A gente não sabe o porquê que a gente escolheu a Austrália. Na verdade, foi um pouco por conta do clima, porque o Edu não suporta frio. Nossa. Cara, eu fui recentemente pro Brasil e eu fiquei pensando, vamos ficar mais próximo do Brasil. E falei, cara, vamos estudar, né? Porque, blá, blá, blá. E aí fui atrás de países, cara, eu fiquei pensando em Canadá, porque tem uma irmã lá, uma amiga irmã, né? E a gente fica, acho que eu vou, porque daí fica mais próximo, fica mais barato pra ver minha família. Mas, gente, esse frio... Não dá, não dá. Acho que não vai rolar, gente. Não, frio não dá. E aí a gente falou, não, vamos pra Austrália. E a gente encontrou Perth, ali perdido no mapa. A gente falou, quer saber, vamos pra lá? E aí o que aconteceu? A gente tava financiando a viagem pra vir pra cá e equilibrando com todas as outras contas do Brasil. E aí a gente teve um problema financeiro que a gente falou, e agora? O que a gente vai fazer? Não temos como mais pagar a viagem para a Austrália. E aí me surgiu a ideia de, então, eu vou fazer brigadeiro para vender no Brasil, para eu conseguir financiar minha viagem para a Austrália. Olha. E aí foi onde tudo surgiu, porque na época, assim, eu tinha R$100, eu falei, eu vou pegar esses R$100, eu vou comprar de ingrediente e vou vender brigadeiro. E o meu marido, na época, né, ele não deu muita moral. Ele falou, tá bom, vai lá. Só que o que acontece? Eu levo muito a sério as coisas, que eu me comprometo. Sou muito focada. Então, quando eu falei assim, eu não sabia fritar um ovo. Sério, eu era muito ruim na cozinha. E aí, eu sempre via minha mãe fazendo, mas eu nunca fiz. Eu tinha tudo pronto, eu não precisava fazer. E aí, o que aconteceu? Eu falei, não, agora que a água bateu na bunda, eu preciso ajudar, né, a minha mãe, porque na época minha mãe teve um problema financeiro, então eu fui para ajudar ela e eu não conseguia mais pagar o meu estudo aqui na Austrália. Eu falei, não, eu vou começar a fazer os brigadeiros. Fiz a primeira leva, vendeu tudo. Fiz a segunda, sucesso. Falei, cara, isso é negócio, porque eu voltava todos os dias para casa com o meu saquinho de dinheiro lá e só no meu porquinho, colocando no meu porquinho. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ver que estava me dando muito retorno. E aí, na época, como eu trabalhava em empresa privada e o Edu era funcionário público, a gente não podia vender no trabalho. Mas aí eu conversei com a minha diretoria, expliquei a situação, falei que eu estava precisando, que era realmente uma renda para ajudar minha mãe, para financiar minha viagem. E aí me liberaram a venda. Só que o que acontece? Eu comecei a causar um tumulto na empresa, porque no horário do almoço, todo mundo vinha para minha mesa e era muito corrido o trabalho, né? Era um trabalho onde se atendia cliente, então era muita coisa para fazer. Mas aí o que acontece? Eu só esperando uma bronca, né? Mas na verdade isso nunca aconteceu, porque eu sempre dava conta do meu trabalho e também das minhas vendas. Então, vendi pra caramba, muito legal. E aí foi de um andar que eu vendia, que era o meu andar, foi se espalhando. E aí eu já estava vendendo para 4 andares do prédio onde eu trabalhava. Então, assim, as pessoas de outra empresa do mesmo grupo
começou a querer os brigadeiros e pedir encomenda para o final de semana. Então, eu fiquei realmente de agenda cheia. A gente chegou numa época que a gente trabalhava o dia inteiro, voltava para casa, produzia para levar no dia seguinte. Então, assim, eu e o Edu trabalhando, assim, muito tempo. Feroz. Cara, que maravilhoso isso, né? Você vê, quando a gente acredita, acho que o poder da mente é uma coisa muito importante. Qualquer pessoa que está começando, está começando um business, foi o que a gente estava falando antes, né, de começar a gravar. Eu vi uma influencer falando, o nome dela é Gabi Lopes. Eu sempre dou crédito para ela, porque foi muito bom, foi o pontapé até do meu podcast. Porque eu falei, eu tenho alguns equipamentos, estou fazendo compra disso, mas eu não tenho um estúdio perto, eu não tenho uma boa acústica, eu não tenho... Só que eu ouvi ela falando assim, cara, bota uma cartolina, bota um banner, bota uma coisa, mas abre. Exatamente. Abre, deixa a pessoa te ver, né? Porque senão você vai morrer no mar. E de repente acontece de alguma coisa e não nunca estourar, você vai ficar, eu devia ter feito. Porque a vida passa, gente. E a vida passa e a frustração vem. Exatamente. Então, olha aí, você não teria vindo pra Austrália se não começasse com o pontapé do brigadeiro. Exato. E assim, não era o melhor brigadeiro do mundo, não. Era ruim, às vezes eu errava o ponto. Só que as pessoas que compravam de mim sempre me davam muitos feedbacks positivos. E eu sempre tive um preconceito com vendas, assim. Eu tinha muita vergonha de vender. E aí eu comecei se eu quiser receber, eu preciso vender. E aí eu tinha uma amiga que era muito, no meu trabalho, que ela era muito conhecida e ela falava muito bem. Então ela se ofereceu para vender os brigadeiros para mim. E ela chegou em mim e falou assim, eu acho muito bom, eu fico muito feliz que você tá vendendo os brigadeiros, então eu posso te ajudar? Sem pedir nada em troca, assim, foi uma querida. E ela começou a vender para mim. Só que ela tinha ela era tão marqueteira, isso é muito bom, ela falava tão bem que ela começou a vender muito. E, tipo assim, eu produzia muito, vendia muito. E aí, na Páscoa, né, de 2016, eu vendi tanto doce que eu passei... Eu, Edu e minha mãe passamos a noite inteira fazendo brigadeiro para levar no outro dia. Então, no outro dia, eu levei 3 malas grandes de viagem para o trabalho, vendi tudo. Passei o dia entregando brigadeiro para as pessoas que tinham feito minha encomenda. Nossa, então, que massa. Foi muito legal. E aí, a gente conseguiu vir para a Austrália, né? E quando a gente chegou, a gente já sabia exatamente tudo que a gente precisava fazer para conseguir licença, porque aqui a gente tem que trabalhar, mesmo você trabalhando em casa, você tem uma licença para você tirar, né? Não é fácil, não é assim, vou chegar e vou vender igual no Brasil. No Brasil é muito comum isso acontecer. Você tem um business, você bota em casa e tá tudo certo. Aqui não. Aqui, se você recebe alguma denúncia, você pode, né, responder isso judicialmente. Não é uma coisa fácil. E aí, a gente, do Brasil, já vimos aonde a gente vai morar mais ou menos, qual prefeitura que a gente precisa contactar. Já pegamos o formulário estando no Brasil, já preenchemos o formulário. A gente já veio engatilhado, assim. O que a gente vai fazer? Quando eu cheguei aqui, eu já tinha fornecedores, em vista. Eu trouxe a minha panela que mexia do Brasil também. Eu mexi brigadeiro na mão por 1 mês, até o meu marido me ajudar. Quando ele foi me ajudar, ele falou, pelo amor de Deus, você nunca mais vai mexer isso na mão. E aí você tem hoje uma panela que mexe. Mas isso desde quando eu fazia pra vender no trabalho. Cara, porque não... Gente, uma tendinite, vai dando Haja braço, tá? Não, e vai. Aquilo lá tem que dar o ponto, porque se não passar do ponto, você queima. Exatamente. E é um negócio assim, cara, é uma coisa que você vai conhecendo e você vai falando, não tem como continuar com uma demanda grande, porque você tem muito braço, né? Então, assim, aí você desiste. Então, isso também não me fez desistir, porque quando ele comprou a panela pra mim de presente, foi com medo de eu colocar ele pra mexer de novo, né? Sim, mas vai todo mundo que tiver. Se eu tivesse um business de comida e precisasse, a gente ia ter que... Mutirão. Mutirão, gente. Vamos lá. As amigas não querem ver eu prosperar? Então, é isso. É isso aí. E aí foi isso que aconteceu. A gente chegou aqui já com tudo engatilhado e a gente já começou. Só que no início é bem complicado, né? Porque você chega num lugar que você não fala a língua, que você não conhece ninguém. Eu ia te perguntar isso. Porque, cara, eles não são... Assim, quando eu era casado, o meu marido, uma vez eu fiz brigadeiro. E eu faço brigadeiro com cacau. Eu nem coloco tanto leite condensado, o achocolatado. Então, ele fica o quê? Menos doce.
né? Ele fica um pouco mais dark. A família dele amou, só que ele detestou o brigadeiro. Olha só. E aí ele falou, cara, eu não gosto disso. Como que vocês gostam desse negócio? Aí eu falei, nossa, maravilhoso. O Vegemite é uma coisa mais maravilhosa do mundo. Mas assim, culturalmente, o brasileiro gosta de doce. Exatamente. Aquela coisa bem doce. Mas eles aqui, tem muita gente que não é dessa galera do doce. E para ensinar Tudo bem que tem muita gente que é aberto, né? Essa coisa da cultura, né? A Austrália é um país multicultural, então vai. Mas eu fico imaginando a pessoa que não está aberta para esse tipo de introdução cultural. E você teve alguma reclusa disso? De chegar e falar, cara, eu tô vendendo e não tá... A galera tá te falando, que é isso? Aconteceu Total, isso? Muito. Sério? Aconteceu muito. Inclusive, para que hoje eu conseguisse entrar nesse público australiano ou outras nacionalidades, a gente teve que adaptar muita coisa. Não só no brigadeiro, né? Mas na massa do bolo, nos recheios. Eu sinto que aqui a massa deles é uma massa muito... Não é pandeló. É uma massa que é uma coisa sponge, né? O sponge é pandeló? É um pandeló. Mas eu acho o pandeló deles diferente. É que é diferente a receita. Hoje eu sigo... A minha receita, ela é do Brasil, só que eu adaptei. Entendi. Então, com os meus conhecimentos hoje, eu consegui adaptar para que eu entregue para eles um bolo brasileiro, mas não tão doce. Entendeu? Porque assim, o meu intuito não é fazer um bolo australiano. Porque eu não gosto de comer um bolo australiano. Porque é um bolo com buttercream, é um bolo que eles não molham. Então, assim, eu não acredito naquele tipo de bolo. Eu não gosto daquele tipo de produto, né? Então, o meu foco hoje é colocar no mercado um produto exclusivo que é brasileiro, mas que as pessoas tenham vontade de comprar mais pelo fato de não ser tão doce. Porque o Brasil tem uma fama de ter uma culinária super arrojada, né? Gostosa. Sim. E é super conhecido por isso. Mas o doce tem essa visão de ser muito doce, né? E aí, assim, a gente teve muitos desafios, sim. Principalmente no início, porque eu só fazia brigadeiro. Eu não sabia fazer bolo. Né? Então, assim, que rolê! Como eu tô achando que você fazia já lá. Não, eu comecei com brigadeiro. Por isso que eu te falo, né? Eu comecei muito do começo. Eu comecei com aquela coisa assim, eu não tenho nada. O que eu tenho? Eu tenho um lugar que eu posso vender, então eu vou fazer. Então eu ia de bolsinha térmica, com a minha produçãozinha ali, vários saborzinhos, mas tudo sempre muito organizado, tudo sempre muito bonitinho. Então, eu tinha já, lá no Brasil, eu tinha já o meu logo. Não era esse logo daqui, era um logo que eu tinha do Brasil, que era Brigadeiros da Percy, porque o meu apelido no trabalho era Percy, pelo meu nome, que é Persequito. Tá. E aí, eu tinha já o meu loguinho, eu tinha os cartõezinhos, então assim, era algo que a pessoa olhava e falava assim, nossa, que bonitinho. Tipo, se a pessoa não comprasse porque ela tava com vontade, ela comprava só pra me ajudar. Pelo capricho. O brasileiro gosta do capricho, dos mínimos detalhes, né? Eu era da hotelaria... E a gente sempre precisava os mínimos detalhes para colocar um mimo pro hóspede. Então, às vezes, não era a garrafa de champanhe que chamava atenção, era o laço que chamava atenção. Era o cuidado, como que você colocava a garrafa de champanhe, como que você se preocupava com o gelo que estava derretendo, se ele ia derreter ou não ia derreter, se ele estava metricamente disposto, né? Exatamente. Então, eu super entendo, eu acho que é maravilhoso. E como é que saiu esse nome Brigadeiro? Nossa, esse nome foi o seguinte, a gente não sabia que nome colocar. E aí o Edu tava indo no centro, na agência de intercâmbio, para resolver algumas coisas. E aí ele pegou e falou assim, como é que eles chamam canguru aqui? Aí ele é Ru. Tá, é um apelido. Aí ele falou assim, Brigadeiro. Por que não Brigadeiro? Sim. E aí ele me ligou na hora, ele falou assim, amor, eu tava pensando aqui, o que você acha? Eu falei, adorei o trocadilho. Só que assim, esse logo, ele me traz benefícios, mas também ele me traz malefícios, porque o australiano até hoje, ele não entende. O que é um brigadeiro? Eles não sabem falar. Então, assim, é uma coisa que no futuro eu penso sim em trocar, né? Mas agora não, porque agora que minha marca tá ficando forte, que a gente já está bem conhecido, eu quero manter por um tempo, mas o intuito, infelizmente, não é deixar esse logo, porque é um trocadilho que só o brasileiro entende, entendeu? Então, e eu não faço mais só brigadeiro, então eu acho que perdeu um pouquinho o foco no decorrer do caminho.
Não, mas eu acho o nome tão bom. Porque pega o seu background, que é do Brasil, e dá uma adaptação pro local onde você tá vivendo. Assim, as pessoas têm que entender que tem uma história. Você tem uma história de quem é você, de como que você é, por onde você percorreu pra chegar. Você não teria vindo aqui se não fosse Brigadeiro. Exatamente. Entendeu? Então, eu acho que o nome é tão bom. Tem muito significado pra mim, mas eu acho que no futuro pode ser que não faça mais sentido. Entendi. Né? Mas é algo que, assim, pro futuro ainda. Isso é maravilhoso. E hoje você consegue... Bom, comunidade brasileira de Perth, todo mundo te conhece, graças a Deus. E tomara que conheça mais. Quem tá chegando, gente, por favor, Brigadeiro, vai lá. Tem tudo. Gente, tudo. E como é que foi, por exemplo, os primeiros bolos? Você falou que não sabia fazer bolo. Tive que aprender. Você fez curso? Fiz, só que eu fiz curso na marra, né? Eu sou muito abusada e eu tento fazer as coisas sem saber e pra depois eu falar, e agora? Não rolou. E aí o que acontece? Eu não fazia bolo, eu não sabia fazer bolo, nunca tinha assado um bolo na vida. E aí eu descobri a minha gravidez. Né? Então, assim, eu tava em outros empregos e aí eu já trabalhei de várias coisas. Já fiz cleaner, já trabalhei em hotel, já trabalhei em... cozinha mesmo, mas assim, só de ajudante. Certo. E muito legal, assim, eu entrei nessa cozinha italiana e eu consegui aprender realmente como que eles fazem. Tipo assim, como que eles... qual que é a dinâmica da cozinha? E eu achei tão legal. Eu falei assim, cara, é um ambiente que eu quero pra sempre. Só que aí eu ainda não sabia que estava grávida. Mas assim, eu falei, é isso que eu quero. Eu trabalhei lá por uns 4 meses... até eu descobrir que eu tava grávida, né? Que daí ela não... Eu fui viajar pro Brasil, eu voltei, eu já tava de 4 meses, ela não quis continuar comigo. E quando eu voltei, eu falei, vou comprar um forno. Então, tinha um pessoal que tava vendendo um forno, que eles iam para um outro estado. Comprei um forno profissional. Falei assim, agora eu não tenho escolha. Eu vou ter que fazer bolo. Porque eu não posso trabalhar com a minha filha, né? O Edu ainda tava fazendo... TAFE na época, ele não concluiu a TAFE, ele foi para um outro curso. Vocês chegaram como estudante mesmo? Isso, como estudante. A gente ainda não está como residente. Hoje a gente está no Graduate Visa, mas a gente não está ainda como residente. Mas praticamente... Então, a gente está caminhando. Vocês não têm que ficar na escola tanto mais, já passou o rolê, mas assim... agora eu acho que tá a parte mais tranquila, porque agora é a parte onde ele precisa da experiência na área dele de TI. E nós precisamos das provas para conseguir fazer a aplicação. Certo. Então, agora sim, de tudo que a gente passou, agora tá mais fácil. Agora é algo que depende mais do tempo mesmo, que é o tempo da experiência dele para que ele consiga aplicar o skill. Nossa. Então, tipo assim, o peso já saiu, né? Sim, quem vê foto não vê corre, gente. Eu sempre falo isso. Você vê uma foto de biquíni, você fala, essa guria só vai pra praia. Porra, tu não vê o quanto casa ela limpa, quanto casa não sei o quê, se tem difícil. Filho, se não tem, se trabalha 60, 80, 90 horas semanais. É difícil. E aí, como eu... Nossa, agora eu já tô com muitas perguntas. Você ficou grávida. Isso. Ok, que é um momento maravilhoso. Porém, estudante. E como é que foi isso? Olha, minha gravidez foi assim, a gente queria muito, mas a gente não estava focados, né? De tipo, vamos engravidar. Ela veio, né? Na verdade, assim, eu queria muito mesmo. E aí, só que daí teve um dia que a gente sentou e conversou e falou assim, olha, vamos pensar bem, às vezes não é o momento, não tá rolando, a gente não tá conseguindo, né? Tipo, a gente não tava... Todo mês eu fazia um teste, não tava, ficava triste, e aí... Até que a gente sentou e conversou e falou assim, vamos esperar ano que vem, a gente vai pro Brasil agora, aproveita as férias, e ano que vem a gente começa a tentar de novo. E eu tava decidida, tirei da minha cabeça a ideia do bebê. E aí, uma semana depois, eu descobri que eu tava grávida. Caramba! Parece que era tipo aquela coisa da mente assim, não vou te dar. Exatamente. Aí você falou, não, tá bom, então eu não quero também. Então, toma. Foi isso. E aí, eu falei, bom, agora eu vou ter que me coçar. O que eu vou fazer daqui pra frente? Né? O Edu trabalhando muito, fazendo Uber. A gente não tinha como parar de trabalhar. Então, essa questão assim, me deixou um pouco preocupada, mas como eu me conheço, eu sei que eu sou muito focada, e eu sei que eu sou muito resiliente, falei, não vai ser um problema. Falei assim, vai dar certo. Então, eu não conseguia, João, pensar negativamente.
Pensar, e se o meu parto der problema? E se o meu neném não vir, sei lá, vir com alguma, sabe, vir especial, não sei, alguma coisa que pode acontecer no decorrer da gravidez, que é um medo de toda mãe. Não vinha nada disso na minha cabeça. E aí, a gente passamos férias, nós fomos pro Brasil, passamos férias com a família, voltamos e eu já estava de 4 meses. Eu falei, agora é o momento, eu vou ter que aprender a fazer bolo. E eu já comecei a fiz um menu, assim, tudo do meu jeito. Nunca foi, super profissional, entendeu? Foi tudo das minhas ideias, do que eu achava que era certo. Eu não tinha lá no passado um acompanhamento, né, profissional. E aí a gente começou, comprei o forno, falei, agora eu vou ter que fazer os testes. Fui pra internet mesmo, receitinha de internet, consultei minha mãe, ela me passou algumas receitas e eu fui testando. Só que um bolo, ele tem vários processos. É difícil de você fazer porque você tem que respeitar os processos. E o forno daqui é diferente, né? É diferente. Assim, tudo você tem que adaptar. Entendeu? Então, assim, o forno da minha cozinha, se eu tentasse fazer, ele não ia ficar legal porque ele assava assim, ó, o forno da cozinha. Cara, tem um negócio do forno aqui, gente, que assim, hoje os fornos, tem muito forno no Brasil que faz isso, que assa só em cima, assa só embaixo, assa no geral, assa no fundo, assa na frente. Só que a gente chegou aqui, não tinha essa coisa no Brasil ainda. No Brasil era assa. Ele assava com aquele circular. Sempre Exatamente. foi no Brasil o forno, então assava pelo completo. Não, então como é que você vai entender que um forno aqui assa primeiro só a parte de cima, mas abaixo vai estar fria? Nossa, gente, você botou ali errado, o bolo não cresce. Exatamente. E aí, só que daí eu comecei a fazer os testes no meu forno, vi que não dava certo, e comecei a fazer os testes depois no outro forno. E aí comecei a vender bolo. E vende. E vende, gata, porque o povo compra. E o povo começou a me procurar, as pessoas gostaram e tudo mais, só que assim, eu não sabia fazer bolo bonito. Era gostoso, mas era muito feio. Mas era muito feio. Mas o que é um feio? É tipo um feio, assim, que você abre e fala, meu Deus, que bolo é esse que vem de Chernobyl? Ou é um bolo que, tipo, É um bolo brega. Ai, gente, que signo que você é? Brega, Libra. Ai, você é libriana como eu, então você é perfeccionista. Demais. E tem que ter uma beleza, gente. A gente libriana, a gente tem que ter gosta, né? A gente tem que ter uma belezinha, tem que ter uma florzinha. Um frufru, um brilhinho. Tem que ter um lacinho legal, ele tem que estar harmonioso o rolê. Ainda mais se for pra business. Exato. E aí, assim, só que, pensa assim, eu não achava os meus bolos bregas na época. Né? Eu sabia que eu não sabia fazer, mas eu tava ali aprendendo e tudo mais. E eu tive um anjo na minha vida, que foi uma amiga que as minhas fotos eram ruins, os meus bolos eram feios. E aí um dia ela chegou pra mim e falou assim, amiga, eu preciso te dar uns toques. E aí ela começou a me dar uns toques, assim, ela manja muito disso, né? Ela trabalhava no Brasil em empresa e tudo mais, mas ela manja ela é muito visionária, ela manja dessas coisas de negócio. E aí ela começou a olhar para o meu business de uma forma assim, tá, o que você tem hoje que a gente pode fazer? Então você precisa de uma luz para tirar foto. Suas fotos estão horríveis. Então vou te ensinar a tirar foto. Então como é que é o teu processo aqui? Ela trabalhava com processos no Brasil. Então tá, ela foi na minha casa, tá, então teu processo é esse, beleza. O que você tem que fazer? É assim, assim. Aí começou a me ensinar assim, um esquema que eu não conhecia. Que pra mim aquilo era muito novo. E eu grudei nela. Eu falei, cara, então eu já sei que você sabe. Então me passa o teu conhecimento que eu vou fazer. E assim, detalhe, né? Minha filha já tinha nascido quando ela apareceu e começou a querer me ajudar. E aí o que aconteceu? Eu tinha que conciliar. Imagina, uma mulher no puerpério tendo que conciliar o aprender a ser mãe, né? Porque é tudo muito difícil, é tudo muito desafiador, principalmente no começo, com meu business tá bombando, mas é como se eu estivesse pilotando um avião em movimento. Porque eu já tinha encomenda. Então eu não podia esperar, travar tudo, deixa eu estudar, deixa essa brisa passar, sabe assim? Não dá. Eu precisava trabalhar, eu precisava de dinheiro para pagar visto, para sustentar minha filha, para pagar aluguel. Porque o Edu trabalhava demais e estudava demais, então eu precisava ajudar ele, precisava ser mãe e precisava fazer meu business dar certo. Então foi tudo de uma vez. Nossa, então, sou louco só de pensar. Então, pra mim, essa fase foi uma fase assim, onde eu olhei pra dentro e falei assim, cara, o que eu vou fazer?
né? E aí foi onde eu comecei a notar, aí entrou todo um processo de descoberta profunda, onde eu falei assim, cara, o que eu preciso fazer pra ficar bem comigo? É isso mesmo que eu quero? Aí começou a vir aquelas perguntas, e aí foi onde eu comecei firme na terapia, Sim. né? Que eu sigo até hoje. Quanto tempo isso faz já? Há 3 anos? 3 anos, Foi quando praticamente estourou o Covid. Exato. Cara, que 2020 foi um ano tão cagado pra Foi. todo mundo. Foi assim, pra muita gente foi bom, porque foi a descoberta. Teve casamento que terminou, teve casamento que começou, teve gente que teve filho, teve gente que falou, gente, eu vou pegar assim que abrir a fronteira, eu pego um mochilão, vou voar. Mas foi muito complicada a saúde mental para as pessoas. Foi um ano impactante, acho que pra todo mundo, né? Foi difícil, foi pesado, foi... Ai, você não podia estar dando um abraço, você não podia apertar a mão. Você não sabia até que ponto isso ia durar, né? É muito louco. Então, pra mim foi uma coisa assim, uma virada de chave que foi difícil, foi doído, mas ninguém cresce no conforto, né? Não. E aí foi onde eu falei, tá, e agora? Eu lembro que eu tava no hospital, porque assim, a minha bebê, ela nasceu de 37 semanas, né? Pra quem não sabe, vai até 42 semanas, né? A gestação. E a médica tinha dado o limite até as 40 semanas. Então, 37, eu falei, bom, ainda tem umas 3 semanas aí pra ela nascer. Ela não vai nascer agora. Não. Completei 37 semanas em um dia. Na madrugada, a bolsa estourou. E eu não tava nada preparada pra ter neném naquele momento. Mas aí o que aconteceu? Eu tinha um bolo agendado pra entrega no domingo e a bolsa estourou na quinta. Eu falei, meu Deus do céu, não sei como é que eu vou estar. Só que detalhe, eu tinha anotado na agenda e não peguei, por algum motivo, não peguei o nome da pessoa. Não salvei, porque eu troquei de celular nesse período. Então, eu não salvei o número. Então, eu só ia ter a mensagem da pessoa de novo se a pessoa me procurasse, porque eu não estava encontrando no meu telefone. Não sei o que aconteceu, eu não conseguia contato com a pessoa, mas eu sabia que eu tinha encomenda dela na minha agenda. E eu, desesperada, eu tive a minha filha pensando no bolo que eu tinha que entregar no domingo. Eu só olhava pro Edu e falava assim, eu preciso ir embora daqui, no máximo na sexta-feira à noite. Eu preciso ir embora. Dá um jeito de me tirar daqui. Sua cara e fala assim, você é bem louca, mulher. Exatamente. Avisa a mulher e fala, cara, eu tive filho. Comenda com outra pessoa. Você não sabia quem era. Eu não sabia, esse que era o grande problema. Porque pensa, aniversário de 1 ano do teu filho. Foi erro total meu, porque eu poderia ter... Você fala, não aceitado. Não aceitado, porque aceitar, tudo bem, agora ter entrado em contato, mas eu não salvei o número, então assim, foi total falta de experiência. Resumindo, fiz que consegui sair na sexta-feira. Eu lembro que as midwives ficavam loucas, porque... Você é louca, essa mulher é workaholic, o que ela tá acontecendo com ela, gente? Obviamente que eu não falei que era porque eu precisava entregar um bolo. Não, senão elas não iam deixar. Exato, mas com certeza era porque eu tava me sentindo... Joguei lá, né? Que eu tava me sentindo um pouco depressiva, porque o Edu não tava podendo ficar comigo no hospital. E o meu leite não tava descendo porque eu queria ficar na minha casa. Ai, que é um momento tão lindo. E aí, cara, as pessoas não podiam ir no hospital, não podiam ver ninguém. Ela nasceu no pico do Covid, então ele não pôde nem ficar comigo. Né? Ele ficou comigo na sala, mas depois ele já teve que ir embora. Não, e assim, ele devia estar com todo o full PPE, né? No pé, porque nessa época ele usava no pé. Então era pé, era o gal, né? O colete, mão, cabelo, máscara, óculos ou face shield, né? Nossa, era uma surreal, né? E aí ele ficou lá no hospital comigo pouquíssimo e eu tendo que, né? Leite que não desce, aquela preocupação, e o bebê, será que tá bem, será que não tá? Aquela coisa toda. Mas não aconteceu. E aí vim pra casa, a primeira coisa que eu fiz foi fazer o meu bolo. Caraca. Cheguei na sexta-feira à noite, dormi no sábado de manhãzinha. Eu falei assim, bom, agora eu vou fazer o meu bolo. Tava feliz demais que eu tinha conseguido sair. Deu tudo certo. Tive a oportunidade depois de contar pra cliente no ano seguinte, quando ela veio encomendar que eu tinha passado por isso, e ela deu risada, ela falou, pelo amor de Deus, você devia ter me falado. Nossa, não acredito. Eu colocava um cocambole lá pra todo mundo e é isso. E exato. Todo mundo vai comer bolo do Coles, é Ai, isso. Que dó. Mas enfim, foi parte, né, do contexto. Mas já fez entender também dos limites, né, que você tem que ir, né, que saúde poderia ter dado tudo. Desculpa, graças a Deus deu tudo certo, mas você poderia ter, sei lá, ter ficado um pouquinho mais cuidando de você. Era um período muito...
Você poderia ter corrido Covid nesse momento. Não, e outra coisa, né? A gente teve um desafio aí no parto da Missy, porque eles esperaram muito pra... Foi parto normal? Tava tudo indicando que seria parto natural, na banheira. Uhum. Então, eu tava super feliz que eu ia ter um parto na banheira. Ai, é lindo, né? É uma coisa super assim, lindo. Na televisão é lindo. Porém, é a expectativa e realidade. Exatamente. E aí a gente sofreu, porque foram 26 horas, se eu não me engano, de trabalho de parto. Ela estava virada e ninguém tinha feito nenhum exame em mim para saber. Então, ela já estava perdendo muito líquido, né? Minha barriga. Já fazia muitas horas que eu estava sofrendo. Ninguém sabia que a bebê tinha sentado na barriga. Eu achei um pouco de falta de experiência deles aqui. Né? Não é igual no Brasil que tem ultrassom. O último ultrassom que eu fiz dela foi uns 2 meses antes desse dia do parto. Então, foi bem triste, assim, pra mim, porque eu sofri muito, acho que não precisava. E aí, o que aconteceu? Quando eles viram que já não dava mais, que eu já tava assim, eu não aguentava mais, eu não tinha... Se eu tivesse que ter parto normal, eu já não teria mais forças, poderia acontecer alguma coisa comigo. E aí, eles resolveram fazer cesárea. E aí, quando eles resolveram fazer cesárea, foi, assim, aquele tumulto na sala de médico entrando, uns 10 médicos na sala, e eu pensando que a minha filha já não estava mais comigo, porque eles não falavam o que estava acontecendo, e eu achando que eu tinha perdido ela, porque eles não me contavam. E aí, quando eles viraram, aí eles vieram me dar notícia, infelizmente, a gente vai ter que fazer cesárea. Você falou, tira logo! Eu falei, pelo amor de Deus, tira. Eu tenho um bolo pra fazer! Foi quase isso. Que horror, Andréia! E aí, graças a Deus, deu tudo certo. O meu parto foi... Depois que isso aconteceu, foi tudo bem, a recuperação foi maravilhosa, ela estava super bem, super saudável, mas foi um drama ali para fazer a cesárea, entendeu? Então, assim, deu tudo certo, mas poderia alguma coisa ter saído como eu não previ. Uhum. E aí seria um problema, mas graças a Deus, assim, tudo foi encaminhando. E aí, quando ela nasceu, aconteceu tudo isso, uma amiga minha me ajudou, e aí eu falei, não, peraí, agora tem que dar certo. Agora eu descobri o que eu quero fazer. Porque até então, João, eu sempre tive um problema de autoconfiança. Né? Ai, librianas. A Exato. gente tem esse rolê que a gente bota na balança. Será que é? Será que não é uma trend? Será que eu realmente gosto disso ou não? E essa indecisão? É muita indecisão. É muita coisa pensando, né? Ao mesmo tempo. E aí eu sempre tive essa coisa de será que é isso mesmo? Será que eu sou boa? Será que isso é um dom? Todo mundo faz, eu pensava. E não é. Entendeu? Não é assim que todo mundo faz, é só um bolinho. Né? Quem já não ouviu isso? Não, mas eu só quero um bolinho. Não precisa algo tão bonito, eu só quero um bolinho. Vocês não sabem o rolê que é pra fazer esse negócio. É só um videozinho. Vai fazer um vídeo. Eu aprendi isso na prática, não é só um bolinho, tem vários é. processos. E outra, a partir do momento que a pessoa tá pagando, ela tá exigindo que seja bom. Não pode estar bom, tem que estar ótimo. Ainda mais bolo. Com certeza. Que é uma coisa que você espera que já esteja muito bom. Exato. Você já come o prato principal e fala, cara, vai ter bolo. Porra, vai ter bolo. Exatamente. Não dá pra ser meia boca. E aí eu comecei a aprender. Eu olhei pra dentro de mim, falei, eu preciso estudar. Agora chegou o momento, eu preciso estudar. E aí eu comecei a procurar curso, né? Eu fiz muito curso online e também fiz curso presencial. Só que não foi nenhuma formação completa que eu fiz aqui na Austrália. Eu fiz curso short time mesmo, que foram cursos onde eu aprendi processos. Então, assim, um curso aprendi a fazer a massa, outro curso... E aí eu fui adaptando, não era tudo que eu usava, mas a partir daí, com todos os cursos que eu fiz, eu fui criando as minhas receitas, eu fui trabalhando com o design que eu gosto. E aí hoje, por exemplo, não é todo bolo que eu faço. Antes, eu me arriscava a fazer qualquer coisa que a pessoa me pedia. Tipo, a pessoa pedia, você faz aquele bolo com massa de, sei lá, cupcake com ai, qual que é o negócio? Com cream cheese. Pá. Era assim, João. E assim, isso muito por conta da minha falta de confiança. Porque eu pensava assim... pedido. Tem que vir. Tem que vir. E não é assim que funciona. Só que isso eu só fui entender depois que eu comecei a trabalhar na minha mente. Nas minhas crenças, o que realmente eu acreditava, né? Então, assim, eu achava que eu tinha que saber fazer, não importa, eu tinha que saber fazer. Eu lembro uma vez que eu recebi uma encomenda de quindim
E aí a menina falou assim, eu queria 3 mini quindim, você faz? Aí eu, claro. Só que assim, eu nem imaginava como fazia quindim, mas eu falei assim, quindim é super fácil. Não é. Não. Se Entendeu? você não sabe coar, a gema fica com cheiro, né? Gosto de ovo, cheiro de ovo. Resumindo, eu gastei uns 36 ovos pra fazer. E eu fiz 3 quindim. Eu falei, meu Deus. E eu chorava, João. Eu chorava naquela cozinha. Eu falava, eu não sei fazer quindim. Só que assim, eu também não tinha coragem de chegar na cliente e falar, viu, eu falei que eu sabia, mas na verdade eu não sei. Então, assim, rolava muito uma pressão psicológica. E aí eu falei assim, não, eu preciso me entender, me acolher. E aí foi onde eu comecei com esse processo de autoajuda mesmo, de autoconhecimento. Então eu estava aprendendo, pensa assim, uma mulher no puerpério, aprendendo a ser mãe, se cobrando horrores porque você tá com a sua filha, só que não. Enquanto sua filha tá dormindo, você tem que correr. E aí amamentar de madrugada e fazer todas as coisas. E o Edu me ajudando no que ele podia também, porque ele também estava estudando, ele também estava em época de prova. E foi assim, foi desesperador. E nessa época do puerpério, você sentiu que tinha, puxando esse gancho, né? Que sua cabeça estava trabalhando normalmente, não tinha se tocado que você era mãe, né? Você estava entendendo, você não estava entendendo ainda que você estava mãe. Mas você teve bastante a sua rede de suporte, né? A sua rede de apoio. Total. Como é que tava? Se não fosse isso, talvez eu tivesse entrado numa depressão muito profunda. Eu tive muito suporte. Infelizmente, a minha família não pôde vir por conta do Covid, mas eu tive suporte de amigos, assim, que foram irmãos. E até hoje eu tenho esse suporte quando eu preciso que fique com a minha filha. Então, eu tenho, assim, uma rede de amigos que, assim, são amigos para qualquer ocasião. Sabe assim? Isso é fantástico. É família. A gente fala que... Tem muita gente que fala assim, família... Não, gente, tem família que a vida dá, né? Exato. E isso é maravilhoso. Tem gente foi o que eu família... descobri aqui na Austrália. Isso é uma coisa maravilhosa da Austrália, né? Porque tem gente que teve relação, né? Casou com australiano, então você acaba adaptando muito mais a cultura. Eu tive essa experiência, mas depois, né? Bom, quem sabe, né? Eu sou viúvo. A parte do momento começa a ficar estranho, né? A relação, né, da família com a gente, porque fica aquela coisa... O nosso elo, que era tal pessoa, não tá mais aqui. E é muito louco isso, porque a sua cabeça dá um... Então, esses amigos que a gente faz, né, como família, são o que segura a gente aqui. Porque senão você vai olhar pro lado e você fala, cara, só por dinheiro, eu fico trabalhando no Brasil. Tem uma rede de apoio muito maior. Exato. Isso foi o que fez a gente se sentir forte para continuar. Né? Porque... Hoje, o nosso intuito não é voltar para o Brasil, apesar da gente sentir muita falta das pessoas, da nossa família, dos amigos. Mas, assim, a gente sente no coração que aqui é o nosso lugar. Sim. É inexplicável, né? Assim, a nossa família não entende. Por que vocês estão longe? Gente, tem coisas que são impagáveis. Todas as pessoas que vieram aqui, a gente meio que comenta disso. E tem coisas para mim que são muito impagáveis. Eu que sou gay... É impagável entrar na rua e eu não ser atacado. Eu não sei o que vai acontecer no Brasil. É uma coisa louca. Tem uma coisa chamada homofobia, pra você que é hétero, né? Cis e não entende. Cara, a gente é caçado pelo fato da gente ser a gente. É muito complicado. Louco. Então, pra mim, eu tenho uma segurança muito grande aqui. Que eu sei que tem lei. Que se o cara me atacar na rua, ele tá fudido. Ele vai ser preso, ele vai tomar uma lei, eu vou processar, eu vou fazer alguma coisa. No Brasil... E se eu pegar um juiz ainda que é meio homofóbico, cagou, meu. Eu não vou ser... Então, pra vocês, o que? Segurança? O que mais que vocês pensam? Eu acho que é mais... Eu diria que é mais espiritual, sabia? Espiritual? Porque é uma terra realmente muito sagrada. Eu acho que tem uma coisa dos aborígenes, a cultura. Isso eu quero fazer esse rolê ainda lá para Darwin, né? Que é o norte. Você já chegou a viajar por aqui? Ainda não. Cara, na hora que vocês pegaram o PR, gente, vamos. Vai pro WA mesmo, assim, pega o motorhome, vai dando um rolê. Eu fiz esse rolê e, cara, olha, é maravilhoso. Você vai parando, você vai vendo com nossa, essa terra, que terra. WA em específico. Energicamente é muito rica, sabe? Tem um rolê muito é uma conexão espiritual inexplicável, que foi o que eu senti desde que eu cheguei aqui. Desde que eu cheguei aqui, a minha espiritualidade, ela aguçou de uma tal maneira que eu não sei explicar.
Legal. Então eu acho que é destino, eu não sei, eu acredito muito nisso, destino, espiritualidade, e aí a gente falou, não, a gente vai ter que dar certo, tipo, agora vai. E aí a gente começou a fazer bolo, começou a pegar encomenda, começou a dar um jeitinho no Instagram, e as coisas foram fluindo, assim, um passo de cada vez. E aí eu fui pro meu autoconhecimento. E aí foi onde eu me redescobri. A mulher que eu era, que queria agradar os outros, que queria... Libriano, né, amor? A gente é foda. Mas agora eu acho que eu tô mais perto do meu propósito. Sim. Que é olhando pra dentro. Olhando pra você e falando, cara, eu tô feliz com o que eu vejo. Exato, é isso. exatamente. Cara, que isso, eu vou falar, Andréia, eu acho que é a coisa principal da vida. Independente de você ter um business, e você tem um business que fature trilhões, você seja feliz no casamento, que você esteja um casamento de sucesso perante a sociedade, que é falida, né? O que é sucesso, o que não é. Que você tenha 4, 5 filhos, que tem toda a saúde, mas se você olhar pra você e você não olhar e se ver bem, acabou. Exatamente. Parou tudo. Exatamente. E é isso que eu tô trabalhando na minha terapia, que é a roda da vida, né? Isso. Que ela tem que estar rodando. Tem que estar rodando, Não você tem que estar adianta bem. você tá. Eu tava assim, ó, no início, eu tava assim, 100% no business, mas e a minha filha? João, foi tão sério isso pra mim que o período do 0 a os 3 meses dela me deu um apagão. Eu não lembro. Eu não tenho. Você tava com uma saúde mental, né, Eu não tenho. atacada, né? Eu não consigo Doente. lembrar eu trocando a minha filha, eu não consigo. Porque eu Esse não tava momento, ali, entende? Você tava fazendo uma coisa, é o famoso copiar e colar, né? É. Você acorda, levanta, você toma um banho, você escova o dente ou não, né? Porque tem gente que começa a perder esses altos cuidados, que é bem perigoso. E eu tava perdendo. E aquela coisa. Então, assim, o que me segurou foi a minha rede de apoio, os meus amigos. Deixa eu olhar e falar, amiga, não, ó, vamos dar um rolê aqui Tipo, diferente. vem cá, vou te ajudar. Vem. E assim, e surgia. Deus é tão generoso comigo que surgiam as pessoas. Vai brotando, gente, Eu vou que você aí, nem espera. tá tudo bem, eu vou aí passar aí, eu vou ficar um pouquinho com você. Quando a pessoa chegava, eu tava virada no caos. Pelo amor de Deus, fica um pouquinho com a Missy, que eu preciso trabalhar, eu preciso entregar alguma coisa. A pessoa, nossa, então eu vim no horário, no momento certo, veio. Então, assim, era muito Deus que mandava as coisas, assim, do nada, ai, tô indo te levar uma marmitinha. Você tô não indo tinha aí. comido já pelo menos umas 7 horas. Exato, tô indo aí passar um pano na tua casa. Quantas vezes eu recebi amigas que me ajudaram a organizar minha casa, que me ajudaram a ficar com a neném enquanto eu tomava um banho. Sabe, quantas vezes eu precisei sair para fazer alguma entrega e deixei minha filha com alguém. Então, assim, para mim, isso não tem preço. Assim, os amigos que eu tenho hoje, que eu construí, essa relação, foram, assim, fundamentais para hoje eu estar contando isso, sabe? Sim. E é tão bom quando a gente supera e fala isso que não dói, né? E você fala assim, cara, eu me fortaleci, passei por um momento muito foda e hoje eu sou essa pessoa que eu sou porque eu passei por isso. Né? Eu mesmo falo que eu tive todos os momentos para desistir. Todos os momentos. Eu vim pra Austrália, larguei minha família, né? Larguei, né? Oi, gente. Larguei assim, né, Cata? Larguei no momento que a mãe soltou pro mundo, cortou o umbilical, eu tô no mundo, gente. Até os 18 a gente ainda tem um elo muito forte, dinheiro, X, Y, Z. Mas você cresceu, você começa a ter a sua independência, ter, não sei, você quer mais água? Você começa a ter independência, começa a ter os seus desejos, aí você fala, quero sair, quero fazer isso, não sei o quê. Cheguei na Austrália, país, a terra dos sonhos. Eu falo que essa terra, quando alguém vem falar mal da Austrália, australiano, eu fico tão puto. Que eu falo, cara, vocês não têm noção o que é. O Brasil é incrível, porém, pegar um ônibus lotado, 6 da tarde, ter medo de ser assaltado, não saber o que vai acontecer amanhã, se você vai ser demitido ou não, se a empresa vai fechar, e aí fechou, você tem que procurar emprego, não sabe quando você vai... outros 500, gente. Vocês não têm noção. E eles nunca acho que vão entender esse rolê. E, cara, eu cheguei aqui também, aconteceu a mesma coisa. Quando você conheceu meu marido e tal, não sei o quê, teve um casamento bem legal, tava noivo, daí ele ficou doente. Esse momento de não saber quem é você, eu cheguei nesse momento e as pessoas falavam, como é que você tá? Eu falei, tô ótimo. Cara, não tava ótimo. Eu tava cagado, eu tava uma mente
destruída, meu visto não tinha saído, eu tava numa nuvem, eu não sabia se os caras iam me aceitar, porque a gente aplicou todos os vistos antes, daí ele veio depois falecer. E desespero porque você tava perdendo a pessoa que você ama, né? Era assim, emocionalmente cagado, meu futuro tava meio nebuloso, as pessoas, não desiste. E Covid. Exato. Era um combo da saúde mental cagada. Exato. Nossa, acho que, olha, foi difícil. Mas eu falo, passou. Aí eu falei, cara, passou. E agora? Você fica mais forte, né? Cria uma casca. Eu fico, aí você fala, cara, e agora eu faço o quê? Não, agora vamos tocar tudo que eu tenho vontade de tocar na vida, porque eu tô entendendo que o tempo é a coisa mais maravilhosa que eu posso ter. E aí foi quando aconteceu todos os projetos, foi pra trabalhar na área da saúde, que eu jamais pensei que eu ia trabalhar. Olha só. Cuidar de gente, né? Eu já cuidava de uma pessoa, por que eu não vou cuidar de outra pessoa? É mais fácil agora, já entendo como é que é o rolê. Sim. E aí você não vai tanto pelo dinheiro, você vai pelo amor. Exatamente. Aí você começa a falar, não, mas pera, eu podia fazer umas coisas e tal. E aí quando começou essa coisa de internet, foi nessa brincadeira de, cara, vamos, tem mais, dá pra fazer mais coisa, dá pra brincar. E você vai descobrindo seu propósito, né? Cara, eu nunca imaginava que estaria numa câmera, porque eu tinha muita vergonha de câmera. Falava, nossa, o pessoal tirar uma foto fica meio... né? Tipo aquela coisa meio que você se esconde. E é uma história fantástica, André. Parabéns. É isso. E essa rede de apoio até hoje está na sua vida ou acabou por vidas separando? Não, total. Tenho todos comigo. Mundo. E engraçado que assim, depois que a gente já estava firme, eu aprendendo e tudo mais, eu comecei a receber, João, denúncias, assim, toda semana. Do seu business? Do meu business. Gente, mas por quê? Eu sempre trabalhei com licença, né? Como eu te falei, eu vim pra cá já com licença, então eu nunca fiquei sem renovar a licença, sempre foi tudo muito certinho, eu sou muito preocupada com isso. E eu comecei a receber denúncia, e ter que indo me justificar na prefeitura e preencher formulário, e prefeitura vindo na minha casa fazer inspeção para entender o que estava acontecendo, o que essa pessoa ou essas pessoas, eu não sei, estavam tão focadas em me denunciar. Não sei quem é, também não faço questão de saber, mas aí o que acontece? Isso deu lugar a um outro business que nasceu em casa, que foi a Chili Beans. Olha! Porque a gente falou assim, cara, eu já tava passando por toda aquela turbulência de maternidade, minha filha é muito pequenininha, aí eu falei assim, Edu, eu não quero mais. E aí ele falou assim, não, desiste. Eu falei, não, eu vou desistir porque eu não quero mais. Pra mim deu. Eu não sei fazer bolo, eu não sou boa nisso, eu já tava com todas aquelas crenças que eu não era boa, que eu não era capaz, que eu nunca ia conseguir dar certo. E aí eu falei assim, não quero mais. E aí os padrinhos da minha filha estavam em casa nesse dia e a gente começou a falar, o que a gente pode fazer que não tenha que produzir em casa, que a gente possa ter um produto pronto só para vender. E aí a gente começou todo esse processo da Chili, que hoje existe, a gente já tem uma loja. Chili Beans Austrália. Aliás, gente, a Aline, quem não acompanhou, eu entrevistei a Aline contou como é que foi esse rolê. E ela fala do Du, né? Exatamente. Ela fala do no episódio. Gente, corre lá, Chili Beans. Aliás, gente, entre Chili Beans Austrália e Chili Beans Brasil, eu fui agora pro Brasil, aliás, vou fazer esse peixe aqui. Dei uma olhada lá e eu achei as Chili Beans aqui bem melhor. É maravilhosa, né? Cara, eu achei pelo seguinte fato. Eu acho que as trends daqui são mais international. E a trend de Chili Beans Brasil tem uma coisa international, mas não é todo mundo que pega... Como é que eu posso dizer? O que faz sucesso aqui não é o que faz sucesso no Brasil. É verdade, é um nicho diferente, que eu acho que isso que é tão legal. Só até falar pra Aline tá grávida. Parabéns de novo, Aline. Mas é bem legal. E aí, como é que foi esse rolê? Assim, vocês falaram, porra, vamos de novo começar a desbravar tudo. Não, aí eu falei assim, eu não quero mais fazer bolo. Fiquei com raiva de ter que toda hora tá tendo que me justificar. E aí chegou um momento em que a mesma menina da prefeitura, que toda vez me recebia, ela falou assim, André, vai tranquila, trabalha lá, porque essa pessoa, ela realmente é uma desocupada. Então, assim, a própria prefeitura falou assim, relaxa, tá tudo certo com o teu business, só continua. Gente, que foda, né? Você que faz esse tipo de coisa, você acha que sua vida vai pra frente, né, querida? Não vai, entendeu? Caralho, tem um povo espírito de porco, né? Eu não sei porquê, mas enfim, tá tudo certo, continuei. Não, e desestabiliza. Exatamente. O rolê é desestabilizado, sabe? A gente fica num momento que a gente fala, cara, tô querendo me encontrar. Você passando por tudo que você tava passando. Ainda tem um negócio desse, parece que é um tiro na cara toda hora. Mas olha que notícia boa.
através disso, mais uma coisa ruim que aconteceu, a gente descobriu uma outra coisa. Mas por quê? Porque você é libriana. Exatamente. É por isso. Você tá vendo como esse signo é foda? Eu falo isso, eu falei isso um dia pra Paola, eu falei, o meu signo é foda. Porque a gente vê merda numa coisa boa. Eu falei, o que eu aprendo com esse negócio? Exatamente. O libriano é fantástico. Da onde que eu me reergo como uma fênix? Porque eu imaginei exatamente isso. Quando eu teve essa coisa com meu marido, eu falei, cara, o que eu vou aprender com isso? O que eu vou mudar? Vou trabalhar na área da saúde. Chega, não preciso trabalhar mais com isso, porque isso não faz mais sentido pra mim. O que faz sentido é isso. Exato. Então é isso, sabe? Você acha que se eu não tivesse passado por aquilo, eu não estaria hoje o João que eu sou hoje. Exato. E aí foi isso. Meu marido começou a tocar Chili Beans, fazer o negócio acontecer. Demorou muito tempo até fazer acontecer, porque é muito trabalho nos bastidores, né? Parece que não, mas, é muito rolê, assim, gente, sabe? Trabalha 24 horas, amor, e não pago. Tá? Exatamente. Esse que é o mais importante, né? E aí foi que eu tive que fazer meu negócio dar certo mesmo, porque eu precisava de grana pra investir lá. Então, assim, eu falei, cara, agora o trem virou pro meu lado, voltou o holoforte pra mim. Não, beleza, vamos estudar. Comecei a estudar, então, assim, eu comecei a conciliar. Aí a minha mentalidade começou a melhorar, eu comecei a fazer a minha terapia. Aí eu conheci uma pessoa maravilhosa também, que hoje ela faz toda a minha parte de marketing, que ela faz toda a minha parte administrativa, ela que cuida. Então, foi uma bênção, porque a minha psicóloga, minha terapeuta, me indicou essa pessoa e essa pessoa tá comigo até hoje. Ai, que bom. Então, é uma bênção, porque hoje, por exemplo, a gente tem um procedimento para todos os produtos que são lançados. Então, hoje eu trabalho como uma empresa real, entendeu? Hoje eu tenho prazos, hoje eu tenho estrutura para trabalhar na cozinha. Então, o que eu preciso produzir hoje? Hoje é meu dia de produzir isso. É aquilo que eu vou produzir. Hoje é só decoração de bolo. É só decoração de bolo. Não é para fazer mais bolo. Exatamente. Então, eu comecei a entender que se eu não desse limite, eu não teria como me manter na minha sanidade mental. Então, hoje, por exemplo, eu tenho uma agenda onde é corrido muito. Às vezes não dá tudo certo, mas hoje eu sei o caminho que eu tenho que seguir. Um cronograma. Hoje, eu sei que eu tenho que cuidar da minha filha, eu tenho exatamente previsto o meu dia com ela. Né? Então, eu sei que eu vou parar e vou conseguir estar ali 100% brincando com ela. Eu sei que eu vou parar... Tem que levar lá na escola? Eu vou conseguir levar lá na escola. Eu vou conseguir buscar lá na escola. Eu tenho, óbvio, tem dia que é surreal. Tem dia que dá uma merda, a gente tem que rever tudo. Enfim, mas eu acho que o mais importante disso tudo foi eu conseguir trabalhar com a minha sanidade mental para que eu conseguisse tocar 2 business, porque apesar de eu não estar à frente da Chili Beans, quem está à frente é o Edu, eu lido com as emoções dele. Lógico, gente. Porque entendeu? Você faz isso, você investe numa coleção, você fala, cara, essa coleção, porque tá num trend, vai bombar. Não bomba. Exatamente. E aí você tem que lidar. Então, eu acho que nesse percurso, o meu ganho, João, mais do que aprender a fazer bolo, mais do que conseguir entregar um bolo legal pro cliente, foi eu me conhecer e eu entender os meus limites, eu entender as minhas emoções e eu conseguir lidar com os problemas. Que é maravilhoso. Hoje, de verdade, problema que antes me descabelava, hoje é fichinha, tá? O que a gente vai fazer com isso? Como eu resolvo essa bosta? Exatamente. Agora falando de ação, pá! O problema tá aí. Quem que pode me ajudar? Porque antes, eu era muito, vamos dizer orgulhosa. Eu não assumia que eu precisava de ajuda. Então, às vezes eu achava que eu tinha que saber. Eu tinha tanta cobrança interna que eu achava que eu tinha que saber, porque as pessoas ao meu redor sabiam e eu também tinha que saber, que eu tinha vergonha de pedir ajuda. Quando eu comecei a olhar esse meu lado mais humano e pensar eu não preciso saber tudo. Então, hoje, por exemplo, se o cliente me pedir quindim, eu vou falar, eu adoraria poder te ajudar, mas eu não faço quindim no momento. E tá resolvido? Eu não preciso. Senão você fala assim, se você quiser que eu faça, não vai ser o melhor. Não, eu não faço, João. Isso é bom. Porque não. O não é libertador, entendeu? Então, uma frase que eu aprendi que é o sim sem certeza é um não com certeza. Então, eu não vou dar um sim sendo que é não. Não dá, desculpa, não faço, mas eu tô aqui para orientar o meu cliente.
Eu tô aqui para direcionar. Então, mas eu faço isso, 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 e eu ficaria muito feliz de poder te ajudar. E aí foi onde entrou também um curso de vendas que eu comprei, que eu fiz online, que me ajudou demais. Estratégia de vendas, como vender. Aí eu perdi total a vergonha de vender. Hoje, cada lugar que eu vou, eu vendo 10 bolos. É isso, sabe, se mostrar. Eu mesmo, quando eu comecei, André, eu falo isso pra você que eu também fiquei um pouco... Ai, será que eu falo do meu podcast? Gata, eu vou agora em qualquer lugar eu falo do meu podcast. Exato. E eu vou, tô lá assim. E falo, ó, mas você não tem entrevista em inglês? Tem entrevista em inglês, vai lá que tem. Porque você tem que fazer o que o mercado não tá fazendo. Porque o que faz o mesmo do mesmo, todo mundo faz. Exatamente. E é isso que você quer ganhar notoriedade cada vez mais. É. Pulando de toda essa história que é maravilhosa, quero falar das suas redes. Vamos falar das redes. Como que foi a parte da página, né? Como Instagram, você não tinha você não sabia desse rolê, né? Você não tinha essa intenção de expandir online, né? Como é que foi esse desafio? Olha, na verdade foi aquela coisa, né? Eu sempre quis fazer, só que eu não sabia como e não tinha ninguém especializado que pudesse me ajudar. Até eu botar minha boca no trombone e falar, quem pode me ajudar a fazer um site? Você botou na comunidade? Não, na verdade foi essa moça que tá me ajudando. Ah, que legal. Né? Que é maravilhosa, que eu não largo dela nunca mais. Ela vai estar vitalícia. Internet é foda. E assim, é uma coisa que a Dani me ajudou muito nessa questão de estruturar. Eu acho que ela começou me ajudando na organização dos processos do meu business. E foi assim, foi por isso que eu contactei ela, que eu tava precisando, olha, Dani, hoje eu produzo na minha casa, eu não tenho horário para acordar, eu não tenho horário para dormir, eu não tenho horário para terminar de trabalhar. E aí foi através disso que ela entrou na minha vida. E aí o que ela fez? Ela, através de um método, ela desenhou toda uma rotina para mim. Né? E aí eu comecei a me interessar mais sobre essa questão de rotina, de mentalidade, né? De mindset mesmo, de você realmente ir reprogramando a sua mente. Eu falei, cara, as pessoas de sucesso, o que elas fazem? Acordam 5 da manhã? Eu falei, vou acordar 5 da manhã também. O que tem que fazer? Eu sou assim, o que tem que fazer? Acordar 5? Tá, mas o que eu vou fazer depois? Exercício físico? Tá bom. Então, uma amiga minha me levou pra academia. Fazer exercício físico. Quando eu não estava fazendo exercício físico, eu estava correndo no parque, aleatório, nunca fui de corrida, nunca fiz nada disso, fazendo meditação e fazendo processinho. Sabe assim, daquele negócio do milagre da manhã? Acorda, meditação, toma água, faz todo aquele ritual. Eu falei assim, cara, se as pessoas de sucesso fazem isso e dá certo, mal não vai fazer. Não. Jamais. E aí comecei. Falei, cara, eu tenho dificuldade de ler livro, porque eu não consigo parar, sou ansiosa. O que eu faço? Eu preciso ter esses conhecimentos. Faz um audiobook. Audiobook. E aí mega funcionou pra mim, porque eu comecei a trabalhar audiobook. Então, assim, nesse ano, né, nesse último ano, nossa, eu aumentei, assim, a minha rede de conhecimento muito grande. Demais e muito rápido, porque foi livro, tipo assim, a cada 3 dias eu li um livro, porque eu ouvia o livro e eu sou muito da audição. Eu gosto de ouvir e eu já boto em prática, né? Então, assim, e aí eu comecei a entender que o estudo sem a execução não vale de nada. Gente, tem uma mini mosquinha que dá nela. E eu falo assim, amiga, eu gosto de fazer da Rosana nas alturas, não matar nada, mas, bicha, saia daqui. Ridícula. E aí eu comecei a me educar. Isso, e foi muito interessante pra mim, porque daí começou, aí o online bombou, né? Porque daí eu consegui uma pessoa muito eficiente que... Entendeu o seu rolê, Exatamente. Entendeu quem era você e fez você brilhar. Não mudou quem você é. Exatamente. Porque é isso que... Ai, senhoras, eu vou falar um pouco aqui errado, vou mesmo, pode criticar, falam que vocês têm os coaches, né? Eu tenho uma ideia muito parecida com a terapeuta que é a minha terapeuta, que a gente fala dos coaches. Gente, coach é importante, sim, mentores são bons, sim, tudo que você... É maravilhoso. Porém, gente, vamos lá. Agora, o coach que o cara fez há 1 mês... coach tá te dando um negócio que você tem que fazer um negócio, que tem que entrar embaixo, não sei o quê, que vai lá na ponte, grita, faz voz de, sabe, coisa sem base, que não entende o seu
que nem tem de você. A sua necessidade, né? A gente não dá, não é toda a realidade. Por isso que eu tento até mesmo, quando eu vou passar com uma receita, às vezes aqui mesmo que eu faço no Podbe, eu sempre falo, faça conforme a sua realidade. O que é a realidade? Minha realidade aqui, eu posso cortar um salsão, mas eu não sei se no Brasil, o preço que tá o salsão. Eu não sei se lá o preço de repente, da cenoura é o que dá. Entendeu? Eu tô numa realidade diferente da pessoa. E exatamente isso, é você trabalhar com as ferramentas que você tem, fazendo o que você pode. Exato. Mas o importante é você não parar. Exato, é consistência. E é resiliência e é muita disciplina. Porque assim, João, pensa, um dia que tá busy, você acordar às 5 da manhã, fazer o ritual e trabalhar, é moleza. E o dia que não tá e você ainda acordar? O dia que não tá, que você fala assim, meu Deus, eu não tenho nenhuma encomenda pra hoje. E agora? O que eu faço? Quando você já tem clareza, você consegue ter uma visão. Isso se torna hábito, né? Então, assim, eu sei que o hábito ruim, às vezes a pessoa fala assim, não fiz nada. Não, você fez, você escolheu não fazer nada. Então, isso gera um pensamento que gera uma crença. Você acredita que aquilo é verdade e aquilo vira um hábito. Sim. Então, você acordar 10 da manhã ou você acordar 5 da manhã é questão de hábito. Se você fizer repetidamente, a nossa mente ela é um computador. Se você fizer repetidamente tudo aquilo, você vai conseguir transformar aquilo num hábito. Sim. E foi o que eu tenho feito. E assim, lógico, tem dia que não dá. Tem dia que você não tá bem. Tem filho. Exatamente. Amor, eu acho que é o business mais imprevisível que você vai ter na vida, se chama filho. Exatamente. Quando cresce, você vai entendendo, você vai conversando, Aí quando não fala direito, sua filha é bebê ainda, tem 3 anos. Vai fazer 3. Vai fazer 3, tá começando a falar agora a grande parte das coisas agora. Exatamente. E mesmo assim, tem gente, fica doente, você vai pra uma childcare, faz todo esse rolê que não é fácil. Não é fácil. Então, assim... Tem seu casamento. Exatamente. E aí você tem que olhar pra você também, né? Que é o principal. Antes de tudo isso, é ela. Porque você tá ali o tempo todo cuidando das pessoas, né? Entendendo a necessidade do cliente, fazendo do cliente um dia especial. Às vezes, João, você tem 10 bolos para entregar num dia. Quando você tá no primeiro, você tá mega enérgica. No último, você não pode transparecer que você tá acabada. E o bolo não pode cagar. Não! Então, tipo assim, o bolo que você entregou por último, ele tem que ter a mesma qualidade, o mesmo design, a mesma coisa do primeiro. Sim. Então, você não pode deixar isso mostrar, né? Mostrar isso pro teu cliente. Então, você tem que ter inteligência emocional. Eu acho que a inteligência emocional é fundamental para qualquer pessoa. Eu acho que se você quiser ter sucesso, independente do que você faz, da área que você faz, tenha inteligência emocional. Estude sobre isso. Você não precisa necessariamente pagar um coach, porque eu acho que é muito legal, ou pagar uma terapia. De repente, começa com as ferramentas que você tem. Se entender, não se cobrar tanto, olhar para você com um pouco mais de carinho, né? E falar, cara, eu não posso me comparar com uma pessoa que tem uma rede de apoio de fábrica de 100, 150 pessoas. Exato. Porque eu trabalho por 10. Exato. Né? E eu tenho a minha vida também, que eu tenho que dar uma parada e pensar, e sentar, e descansar. E pedir ajuda. Ajuda. A gente não pede, a gente não pede, não. Exatamente. Dá conta, a gente é bonita, a gente vai fazer. E o medo da pessoa achar que você não tá podendo? Ai, tá pedindo ajuda, por quê? Né? Tipo, tá difícil aí bem. Gata, não queria, nossa, não queria ser grande. Ai, tem, né? Porque a gente pode tomar uma dessa, né? Não, e foi muito isso com a maternidade. Eu achava que eu tinha que saber ser mãe. Eu achava que eu tinha que saber empreender. Eu achava que isso era básico. E na verdade, eu vi o quão egoísta comigo eu estava sendo naquele momento. De olhar... Então, hoje, se eu preciso de ajuda, eu preciso. Eu ligo, eu sei quem pode me ajudar. E se a pessoa não pode me ajudar, sem rancor. Fulano, você pode. Falei com a outra pessoa, ela não pode. Você consegue ficar aqui com ela um pouquinho? Esses dias mesmo, fui entregar um casamento, liguei pra mãe da minha amiga que tá aqui. Falei, pelo amor de Deus, você não consegue ficar com a bebê que ela tá dormindo. Eu preciso entregar um casamento. Aí a pessoa, não, com certeza. E, tipo assim, se ela não pudesse, o que eu ia fazer? Acordar minha filha e levar junto. E entregar o bolo numa mão, nem no outro. Exato, mas vai. O importante é não desistir. Eu acho isso ótimo. Principalmente, porque a gente sabe do mercado de trabalho como é que é. Para a mulher é um pouco diferente para o homem. Você sentiu essa diferença de questão do mercado de trabalho lá e aqui? Né? Agora que você solidificou a Brigadeiro, que você tá nas redes sociais, que é bom, tá? A comunidade brasileira, todo mundo te conhece.
E eu falo, todo mundo te conhece, porque todo mundo te conhece, André, isso é maravilhoso. bom, que Não, bom. é real, é real. Eu não tô puxando sardinha, não, isso é muito bom. E agora você tá cada vez expandindo com os locais, né? Então, assim, ou seja, a sua empresa hoje ela é muito mais australiana do que brasileira. Você não vende pro Brasil em si, você vende com a galera que mora aqui, mas Sim. ela é uma rede mais uma australiana, né? Internacional, vamos dizer assim. Você sente que quando a pessoa, por exemplo, que a rede, né, no caso de essa coisa do machismo, é, as pessoas descobrem que, de repente, até mesmo entre as mulheres, porque tem mulher machista. É uma coisa muito ridícula, que eu nunca imaginei isso. Outro dia eu fui entender, fiquei passado, fui ler sobre isso, eu falei, gente, não tô acreditando. E tem. Tem uma mulher que fala, isso é gerenciado por mulher, isso é gerenciado por homem. Você acha que teve isso daqui na Austrália? Olha, eu acho que eu nunca sofri nenhum tipo de Represália. preconceito, de nada. Teve um caso que foi de um cliente indiano, mas isso é uma coisa mais cultural deles, né? Que ele acabou tomando uma. Ele me pediu um bolo. Vou entrar bem rápido nesse assunto, porque eu acho que nem faz tanto sentido eu comentar, mas assim, por exemplo, ele. Pedi um bolo de uma Aham. cor X e eu fiz com alguns detalhes em dourado. Ele pegou o bolo, consumiu o bolo, reclamou, queria o dinheiro de volta e falou que ia chamar a polícia. A louca, gente. Aí eu falei assim, aí eu não entendi nada, porque no outro dia já tinha passado a festa dele. Eu falei assim, olha, não tem problema nenhum. Quando você recebeu a foto do bolo, porque toda vez que eu termino o bolo, eu mando a foto do bolo pro cliente, mando, e a caixa, ela tem uma transparência, ou seja, você vê tudo que tá dentro da caixa. Então ele aceitou o pedido. E eu falei assim, não tem problema nenhum. Se você tá me falando que está diferente, eu posso ir retirar o bolo na tua casa e organizar do jeito que você quer, fazer uma outra decoração, ou eu posso retirar o bolo e te devolver o dinheiro. Ele, não, o bolo já foi consumido. Eu falei, então você não estava de acordo, você quer seu dinheiro total, né? Você está falando que vai chamar a polícia, mas você não quer me devolver o bolo? Aí, assim, foi um. Batata. Então eu acho que assim, por que que isso aconteceu? Porque ele foi um pouco machista nessa situação, porque ele tratou comigo desde o início. Quando ele foi até a minha casa pegar o bolo, ele viu que eu tinha uma bebê, ele não viu uma presença masculina por trás disso. Aham. Então eu acho que isso acabou fazendo com que ele tivesse o direito de fazer uma reclamação só para tirar uma vantagem. Mas assim, foi o único caso machista que eu presenciei. Mas eu não sei se de repente no Brasil tem mais isso, mas aqui eu acho que as pessoas são muito abertas, sabe? Então, assim, não tem. Eu, nesse mundo da confeitaria, eu tô vendo muitos homens fazendo bolo. É muito, assim, homem talentoso mesmo, que é uma arte, né? Se você for Nossa, pensar. gente, eu faço bolo, mas assim, eu não coloco tanta expectativa. Eu quero só que ele cresça. Ele cresceu, pra mim é um sucesso. Ai, sucesso! Vamos celebrar! O bolo cresceu! Tipo, pra mim é E essa. hoje em dia, esse mercado da confeitaria, ele tá tão em alta que você vê muitos homens, é lindo de ver, muitos homens fazendo bolos lindos, bolos altos de casamento. Então, assim, eu sigo muitos homens que fazem, eu acho excelente. Então, eu acho que saiu um pouco daquela coisa de, a confeitaria é para aquela senhorinha mais velha que quer fazer bolo, sabe? Hoje em dia, não. Hoje em dia, a confeitaria tá cada vez maior, né? No mundo todo, não é só no Brasil, né? Que antes era mais no Brasil, essa coisa. Hoje não. Então, assim, eu pelo menos, assim, respondendo essa pergunta, eu não vejo nenhum machismo nesse sentido. Tive esse caso, mas eu não acho que foi algo assim. Acho que a pessoa queria mais do que ser machista, ela estava tirando Problemas vantagem. pessoais, né? Dele e falar, não, eu vou tentar segurar esse rolê. Vou tentar receber Alguma ali meu coisa. dinheiro de volta. Essa parte de devolução, que é um tema bem, né? Que tipo, a gente faz o business e a gente esquece que tem essa parte. Sim. E como é que você lida com isso? Com reclamação? Olha, eu acolho muito as Sim. reclamações, né? Antes, a André do passado, ela era aquela que se você reclamasse assim, olha, André, eu pedi um bolo, sei lá, X, veio um bolo Y, eu sem questionar, tava um pouquinho seco, eu já devolvia dinheiro. E aí eu percebi que algumas pessoas tiraram vantagem disso. E aí, agora, lógico, depois de muito tempo, passou muitas coisas, hoje eu tenho um procedimento de devolução. Ah, Então, isso é isso bárbaro. tudo tá no nosso site. Então, o que acontece?
hoje tem uma análise que é feita por trás de tudo, entendeu? Eu jamais vou deixar de dar o respaldo para o cliente se foi um erro que realmente ocorreu. Lógico que esse erro ele vai ser analisado, né? Porque muitas vezes também acontece algum problema e eu preciso entender o que aconteceu, se foi um armazenamento errado, se foi um transporte errado, ou se foi realmente, André, você errou o bolo, rachou o bolo, caiu. O que aconteceu? Entendeu? Então, assim, eu preciso realmente entender a situação, mas essa política eu tive que fazer escrito. Então, a pessoa, ela tá informada desde o momento que ela fecha o pedido, né? Então, assim, lógico, você não entrega um bolo pensando em depois devolver o dinheiro, mas se acontecer algum problema, esse problema vai ser analisado, entendeu? Uhum. Então, hoje tem um procedimento de uma análise que acontece. Então, não é assim, olha, você pediu, eu não gostei. Não, mas peraí, por que você não gostou? Eu te entreguei um bolo. Você aprovou. Com a qualidade ok. Você mandou arraso, que lindo, que maravilhoso. Nossa, essa ideia daí você está falando pra mim que não tá ruim, você tem que me explicar. Exatamente. Mas assim, graças a Deus, João, eu tenho muitos clientes maravilhosos, assim. São fixos, né? Você tem uma carteira de cliente hoje que é fixa, que todo mundo já sabe da sua qualidade, já sabe o que vai pedir. Sim. É meio que você já já sabe. Conhece. Já conhece. E assim, muita gente, assim, a gente brinca, né? Que assim, o cliente mais difícil não é aquele que é exigente, que fala assim, olha, eu quero aquela cor, sei lá, azul turquesa, não é. O mais difícil é aquele que fala assim, faz do jeito que você quiser. Ai, o que é, gente? Vocês estão achando que é a obra da Picasso? Porque o que é arquitetado, como é feito, porque vocês fazem... Tem toda uma inspiração. Tem acho que é um naked, né? É a naked, né? Então, daí você vai colocando e aí você vai fazendo toda... Que, aliás, isso é boa. Vamos falar, isso que eu ia até perguntar. Da onde vem essa inspiração todos esses... como é que eu posso dizer? Desses monumentos, né, que vocês colocam no bolo. Porque, cara, é uma loucura isso. Eu não consigo meramente fazer uma cobertura. Assim, foi trabalhado, tá? Uhum. Isso que eu quero animar algumas pessoas que falam assim, eu não tenho talento. Eu falei, eu também não tinha. E tá tudo bem. Os meus bolos, como eu te falei, eram muito bregas, eram muito feios. Eu tenho até um caso para contar de uma cliente que eu entreguei o bolo dela de aniversário e foi um bolo muito, muito feio. Mas assim, muito feio, João. A gente acabou assim... Eu chorei horrores naquele dia, porque quando eu entreguei o bolo pra ela, ela me ligou chorando, falando assim, Andréia, como assim esse bolo? Porque eu tava bem no comecinho e foi uma coisa assim que me chocou muito, porque foi assim, olha, eu poderia ter desistido ali, sabe? Se eu tivesse que desistir, que fosse ali. E aí, o que aconteceu? Ela, depois de muito... Aí ela... Lógico, o sabor estava incrível, mas o bolo estava horrível. Estava horrível. Digamos o visual. Tava parecendo um homem de pedra. Tava feio. Desculpa. Tava feio. Porque o que acontece? Aí eu volto naquele gancho que eu falei assim, quando o cliente fala assim, faz aí qualquer coisa com detalhe rosa. O que acontece? Vai dar hoje, ruim. Não, calma. Hoje, se você me falar isso, meu amigo, eu vou te dar um bolo perfeito. Agora, se você me falasse isso quando eu tava começando... Detalhe rosa? Você ia falei, colocar meu uma Deus, flor. não. Aí o que aconteceu? Eu não sei, eu não sabia fazer o creme direito. Eu fiz um negócio que eu achei que ia dar bom e deu muito ruim. E eu já não tinha tempo de refazer esse bolo. Então, o que eu fiz? Entreguei. Eu não sabia arrumar. Entreguei na oração. E aí, o que aconteceu? A cliente me ligou chorando, uma cliente super especial pra mim, que já tinha comprado outros produtos, que confiava no meu trabalho. Foi assim, fim de carreira. E aí, o lado bom dessa história, que a gente tem que contar a tragédia, mas conta o lado bom, né? Tem as bolsas que acontecem que ninguém vê. Exatamente. Agora, o lado positivo foi que essa cliente, graças a Deus, ela nunca parou de comprar de mim. E ela fez um casamento espetacular recentemente e me confiou o bolo mais importante da vida dela. Que foi o bolo do casamento dela. E eu fiz esse bolo, João, com tanta alegria, com tanto amor, com tanta paixão. Porque eu falei assim, olha, é um momento que eu tenho de provar pra mim mesma que eu sou capaz. Porque assim, passaram-se 3 anos e ainda assim ela confiou o bolo mais importante da vida dela na minha mão. É muito foda, casamento é muito foda.
Eu tiro o chapéu, porque eu acho que se eu trabalhasse com comida, casamento, eu acho que era o momento que eu ficaria com mais medo. Porque principalmente para a mulher, ela fantasia o casamento como se fosse assim, tem que ser especial, tudo tem que estar muito perfeito. O homem tá mais desencanado. Ai, gente, bota o anel, vamos comemorar, ficar louco. Mas a mulher, ela tem essa coisa do imaginário, tem que estar o melhor bolo. O bolo vai tirar foto, tem que estar lindo, ele tem que segurar até o final, ele não pode despencar. É uma responsabilidade a mais, né? Porque é o dia dela, né? É o dia dela. Na hora dela tirar foto, o bolo tem que estar ali lindo. O bolo é bolo. E exatamente. E aqui na Austrália é muito comum bolo ser bolo. No Brasil é mais bolo fake que eles usam, né? Como que é o nome? Pasta americana. Pasta americana. Mas nem só isso. No Brasil, nem sempre é bolo real na mesa. O bolo real eles servem depois, mas geralmente é bolo fake, bolo de isopor. E aqui não. Aqui a gente trabalha só com bolos reais. Então, bolos de 2, 3 andares. Então, assim, é bem legal. É uma responsabilidade tanta, mas eu adoro fazer casamento. Eu acho que, assim, eu amo fazer casamento. Antes eu não gostava muito de bolo de criança, porque eu achava muito trabalhoso. Mas eu consegui... Hoje eu amo bolo de criança. Eu não sei se é porque depois que eu tive a minha filha, eu piro nos personagens, eu viajo, assim. Quando a pessoa fala que quer um bolo de personagem, eu viajo. E a minha filha ama ver eu fazendo os bolos. Então, pra mim, fazer um bolo todo colorido, um bolo da Frozen, um bolo de qualquer boneca... É um carnaval. Hoje eu tava fechando um pedido de uma cliente, eu tava olhando algumas inspirações e ela, mamãe, let it go. Eu olhei e falei, gente, que linda, qual que vai ser o seu bolo do seu aniversário? Eu já olhei pra ela, então assim, essa interação dela me fez gostar muito de fazer bolo de criança também. Porque você vai entendendo o que tá acontecendo, né? E assim, é isso que eu até ia entrar com você. Essa parte, né? O que não tem bolo fácil? Enfim, ponto. Isso é uma pergunta já que já nem faço. Qual é o bolo mais fácil? Não é. Não existe bolo fácil porque você trabalha com expectativa e realidade. Então, você tá vendendo uma expectativa que já tá em cima de você, 5.000 expectativas. Tem que ser um bolo perfeito, não pode estar assim, tem que estar um gosto bom, ele não pode despencar, ele não pode fazer... E mais tem aquela coisa da realidade, tipo... A pessoa pede, por exemplo, um bolo da Peppa Pig. A gente já viu vários bolos. Não sei se você já chegou a ver vários bolos bem cagados da Peppa Pig. E aí sai aquela coisa assim. Já teve bolo, por exemplo, que teve uma estrutura que a pessoa pede e fala assim, eu quero um bolo de 6 andares. A pessoa tem que... É como se fosse tipo, vamos imaginar que tem um Godzilla subindo no bolo e aí tem uma mocinha que tá pulando. Teve bolo já muito louco que você falou, gente, não dá. Olha, teve, mas o que acontece? Hoje eu tenho alguns anjos que me ajudam na criação das artes do bolo, né? Então, assim, eu tenho alguns suppliers que fazem comigo as artes. Então, a Iana, da Bold Party, a Virgínia, da Vita Creative, elas fazem o meu sonho se tornar real, né? E o sonho do meu cliente. Então, assim, é fundamental o trabalho delas para mim. Porque hoje eu faço toda a parte de pasta americana quando precisa. Então, por exemplo, eu não faço bolo envolvido em pasta americana. Eu não gosto. Inclusive, eu já uma vez entreguei um que foi um fiasco também. Não sabia fazer, falei que sabia, sempre nesse medo de falar não. Não foi da Peppa, né? Não, mas olha, mas ficou muito pior que a Peppa. E aí eu falei, não faço mais bolo de pasta americana, mas os de criança eu faço com detalhes em pasta americana. Porque é mais fácil, né? Não é que é mais fácil, é que assim, é o que eu sei. Então, o que acontece? Sua realidade. A pessoa me manda o projeto. Então, por exemplo, você é o meu cliente. Então, você me fala o teu projeto. André, eu tô pensando em um bolo assim. De repente, sei lá, alguém escalando o bolo assim. E aí, eu venho, penso, imagino o que eu poderia fazer. Faço um esboço. Ligo para as minhas suppliers, que fazem arte em papel ou arte em acrílico. E explico o que eu tô pensando. Olha, eu tô pensando, de repente, de um Godzilla subindo no bolo, escalando, não sei o que, chegando lá no alto. E a pessoa vai fazer algo no computador em papel ou em acrílico, vai me mandar e todo o restante do bolo eu vou planejar. Então, por exemplo, se nesse meio do caminho a escadinha que você quer que ele esteja subindo é de pasta americana, eu que vou fazer. Então, tudo isso tem que ser primeiro montado na minha cabeça, para depois eu passar para as pessoas exatamente o que eu quero, e aí a questão da confiança do cliente.
Geralmente, quando o cliente vem me pedir, é porque ele já olhou no meu site, ele já viu mais ou menos o que eu faço, qual que é o meu estilo, porque nisso, João, tem muito estilos diferentes, né? Tem pessoas que o estilo é mais flores, entendeu? Tem pessoas que o estilo é mais, sei lá, coisas em pasta americana, né? Artes em pasta americana. Então, eu tento identificar e direcionar o cliente para o melhor caminho. Né? Para não ficar também aquele sonho virar um pesadelo, né? Exatamente. Porque eu fico imaginando essa parte de criação, a pessoa chega do nada e começa a falar assim, então eu quero um bolo assim, 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 daí ela nega, fala, então eu não quero desse jeito, começa a ir a outro profissional, e no fim, compra um bolo do Coles, entendeu? Enche o saco, porque não sabe tomar um não. E com relação a essa coisa da criação dos bolos e da arquitetura, que eu acho bem legal, da onde vem esse layout diferenciado hoje em dia do atual? Eu sei que você faz toda essa parte de criação com as suas pessoas que criam, tudo mais, que printa, mas você fica olhando mídia social, Total. por exemplo, TikTok, Instagram, que os grandes lá, você tem algumas referências, assim, de boleiro, assim, que, tipo, por exemplo, Palmeirinha, por exemplo. Você olha lá e fala, deixa eu ver o que ela tá fazendo. Ah, gostei, achei legal. Meu Instagram só tem bolo. Só tem bolo. Só tem bolo de todo mundo que eu gosto, eu vou salvando, tudo é inspiração. E é através dessas inspirações que eu me inspiro. Então, eu pego um pouquinho de um, pego de outro e crio um exclusivo, entendeu? Então, assim, a minha paixão hoje não é copiar bolo, eu não copio bolo. Então, se você vier, eu quero um exatamente assim, eu já vou falar pra você, não vai ficar exatamente assim. Vai ser adaptado assim. É de acordo com a minha inspiração, e aí quando você fecha o contrato comigo, e aí você assinou, né? No caso, você deu um aceite por mensagem, por e-mail, o que quer que seja, dizendo que você aceita que eu crie. Entendeu? Isso foi uma cláusula muito importante que eu coloquei no meu contrato, né? Lá no meu site, porque por conta desse rapaz indiano que falou que ia chamar a polícia. Uma merda trazendo coisa boa. Porque assim, o bolo ficou lindo, impecável. Porém, só que tinha detalhe dourado e ele queria detalhe branco. Mas por que não falou antes, querido? Mas aí é que tá. É inspiração. Né? Digamos assim, a artista, entre aspas, sou eu. Eu faço assim. Então, só que eu não tinha escrito. Então, assim, até essa reclamação eu trouxe para um lado positivo. O que eu tenho que melhorar? Como eu posso fazer essa política de uma maneira em que eu tenha certeza que a pessoa está avisada? Então, hoje eu aviso. Entendeu? Então, hoje eu aviso todas as coisas que podem dar ruim para eu me respaldar. Porque se a pessoa falar assim, você não me falou nada. Não, eu falei aqui, ó, quando a gente estava negociando, eu falei. Porque ele começou a reclamar de coisas que não faziam sentido. Não, e às vezes tem coisa que você fala assim, cara, ele tá querendo realmente uma devolução inapropriada. Ele tá porque ele comeu o bolo. Oi, né? Você não jogou fora e falou, não relei no bolo porque, sei lá, culturalmente a gente não rela no que é adorado. Ou, né, tem aquela coisa da cor, tem algumas culturas que tem o numeral, né, que não entrem. Eu lembro que quando eu era na hotelaria, chegou um grupo de chinês. E a gente colocou eles no quarto andar. E eu não sabia que quarto andar, pra galera da China, ensinar número de tipo morte, alguma coisa assim. E, cara, eu falei, cara, só tinha o quarto andar. A gente já tinha limpo todos os apartamentos. Tava tudo bonito, com brinde. Cara, a gente teve que trocar. Por conta da superstição 28 apartamentos. Meu Deus. Todo mundo, congregação. Chegou 2 ônibus. Todo mundo no lobby. O hotel era enorme. Assim, tipo, a gente teve que trocar. E meu gerente falava, você não sabia disso? Eu falei, não, gente, eu vou saber. Tipo, porque, por mim, quarto é quarto, gente. Exatamente. A gente, não recebi nada, então é quarto. Todo mundo pra dentro. É babado, eu sei, eu te entendo. Essa coisa do customer service é foda. Mas é uma coisa que a gente vai descobrindo, né? E vai olhando e falando, cara, eu sei fazer. O negócio acontece, é bom, e eu tô melhorando cada vez mais. Quem sou eu hoje? Eu sou uma pessoa bem mais forte. Entra a autoconfiança, né? É isso, e você vai vendo ao redor que você inspira muita gente. Isso é muito bom, Andréia, porque a galera, quantas vezes você não vê aí na comunidade, nos brasileiros em Perth, que você vê a galera falando, tô vendendo coxinha, tô vendendo não sei o quê, e tenho certeza que essa galera olha pra você e olha pra muita gente que tá fazendo negócio e fala, cara, começaram de baixo. E vou te falar uma coisa, João, o meu propósito de vida não é fazer bolo. O meu propósito de vida é incentivar outras pessoas. Principalmente mulheres, eu acho. Exato. Eu acho que a mulherada, o homem é mais descarado. É. Porque eu acho que a rede de apoio entre homens é muito forte.
Eu não sei se entre homens, mas eu sei que de mulher é difícil. Então, mas eu sinto isso, que o homem se apoia muito mais no outro homem. Um vai aqui, vai pro futebol, vai tomar uma cerveja, vai estar ali. Mas eu não sei, eu sinto que a mulherada, às vezes, ela tem uma rede de apoio que precisa ser mulheres mais unidas. Eu sabe? acho. E às vezes ela não ela se culpa tanto pelo filho dela, sei lá, não tá se desenvolvendo tão bem. Tem toda uma cobrança por cima disso. Então, assim, eu penso assim em mim, eu, mãe. Hoje, por exemplo, eu não tenho condições de colocar minha filha no daycare todos os dias, porque é muito caro. Hoje eu não tenho o benefício do governo, porque eu ainda não sou cidadã. Então, como que eu faria se eu não pudesse trabalhar em casa? Entendeu? Porque muitas mães param de trabalhar, anulam suas vidas para conseguir cuidar da criança. Isso é um fato, principalmente aqui na Austrália. Sim. É e porque, a daycare é caro, porque né, o daycare... Até para quem é residente é caro, não é? Daycare é muito caro. E aí, às vezes, não compensa a mãe trabalhar. Então, eu pensei, por que não eu, através de algo que eu domino, através da confeitaria, incentivar outras mulheres a conseguir também uma renda extra? A conseguir também ter um negócio, fazer do seu, é só um bolinho, um negócio, porque não é só um bolinho. Pode ser um business. Eu conheço, assim, nessa minha trajetória de confeitaria, eu conheço milhares de mulheres que começaram vendendo bolinho no pote. É isso. E estão lá com seus business gigantes. Então, eu falei assim, o meu propósito de vida... Né, quando a gente fala assim de planos futuros, tipo, eu não tenho vontade de assim, eu quero atender Perth inteiro. O meu objetivo é abrir uma loja gigantesca e atender Perth inteiro. Não, o meu objetivo é formar profissionais para que elas tenham capacidade de atender Perth inteiro. Cara, que legal isso. Então você pensa numa escola. Penso demais, assim. Isso é, digamos, um projeto do quê? A gente pode pensar aqui em 5 anos? 5 anos no máximo. Ai, olha, cara... Até me arrepia. Não, eu também, porque, olha, sabe por que eu me arrepio? Porque, assim, primeiro que ela é libriana, então ela vai fazer acontecer. Então, vocês vamos salve the date, que dia é hoje, gente? Exatamente. Esperem 5 anos que teremos Escola da Brigadeiro hoje. Já sabe o nome? Não vamos falar, ainda não, porque é um projeto ainda, mas a numerologia, né? Também, né, libriana? Você sabe que eu passei com a Paola já, né, meu amor? Você sabe que... Cara, eu acho que é tão importante isso da numerologia, o ponto. Mas a numerologia... Bom, eu acredito, ela também, com certeza que você é libriana. Essa ponto, nome, Sim. a letra, como as pessoas vão ler, como elas vão falar, Cara, isso é muito importante, como vai soar. Exatamente. E assim, isso faz o meu coração vibrar. Porque quando a gente fala de propósito... Né, de felicidade, de sucesso, né? Hoje em dia, o que é sucesso pra você? Pra mim, sucesso é eu fazer uma coisa que eu goste e dormir todo dia e falar, cara, fiz o meu melhor. Exatamente. E pra mim também. Pra mim, ter sucesso é brilhar na vida de outras pessoas. Pra mim, isso incendeia o meu coração, assim. Tipo, eu não tenho palavras pra dizer o quão eu gosto de fazer a diferença na vida da pessoa. Então, assim, hoje eu trabalho com festas. Só momento feliz. Eu amo isso. Eu amo ver a carinha da criança olhando pro bolo. Só que eu quero ir além. Sim. Eu quero continuar fazendo os meus bolos, continuar vendo os meus clientes felizes, mas eu quero que todo mundo consiga fazer bolo para ver as pessoas felizes. Então, assim, esse é o meu know-how. Sim. Mas nessa jornada eu encontrei mulheres tão perfeitas, assim, tão perfeitas no que fazem, tão dedicadas, e mães. E essas mulheres maravilhosas cruzaram o meu caminho e eu quero colocá-las no jogo também. De tipo assim, elas também, com o know-how delas, background delas, vão ensinar as mulheres e juntas nós vamos fazer um compilado de mulheres poderosas. É isso. Nossa, é fantástico. Olha. Esse é o meu objetivo. Cara, eu fico arrepiado, emocionado. Gente... Com esse final, eu não preciso nem falar de planos futuros, que isso foi muito incrível. Eu quero agradecer, Andreia, mais uma vez, a confiança, o seu tempo. Eu sei que é muito corrido para você estar aqui. Mãe, né, casada, tem um business, tá bombando. A gente bomba, graças a Deus. Eu quero ver ainda ela lá no Perth News, lá no Channel 9, dando entrevista, entendeu? Eu visualizo você lá. Amém! Eu tenho essa visualização muito forte.
Muito obrigado pela confiança, obrigado por estar aqui, né? Dividindo a sua história com milhões de pessoas. Eu falo milhões, gente, porque o acesso da internet é milhões de pessoas. Exatamente, isso aí. E eu sempre tago as hashtags dos milhões, entendeu? Isso aí, então, porque a gente é libriano. A gente acredita. Eu ainda acredito que eu falo assim, vou fazer vai dar um vrau, vai dar um viral. Eu fiz um vídeo besta, deu 25 mil visualizações. Arrasou, eu acredito muito. É isso, sabe assim, uma coisinha esperada. É só você não desistir. Isso eu não desisti jamais, entendeu? Não desisto também da minha LipoLed, aliás, gente, não temos o logo ainda, porém o logo está vindo, já pedi, já tá chegando, tá? Quero agradecer novamente. Como é que te acha nas redes sociais? Na rede social do Instagram, nós estamos como brigadeiro.au, mas tem o website também, brigadeiro.com, brigadeiro com 2 os.com. Vou colocar também, tá, gente, na descrição lá do vídeo, lá tudo. E Facebook também. Só colocar Brigadeiro que vai aparecer a gente lá e é só... Agora estamos aí com a campanha de Páscoa, tá? Olha, sendo lançada. Acho que quando seu podcast for pro ar, a campanha já estará no ar. Então... Gente, vai dar, vários... Vamos falar um pouco pra gente finalizar nessa parte de Páscoa, né? Porque tá aí já, né? Bolo... Gente, bolo pode pedir amanhã já, hein? Pode hoje. Saindo daqui, já pede hoje. Páscoa, o que a gente tem além do ovo aqui? Que eu vi o ovo de bolo de cenoura, que isso é bem brasileiro. Vou mostrar de novo. Bolo de ovo de cenoura. Caraca. Ovo de bolo de cenoura. Ovo de bolo de cenoura. Eu fiz um trocadilho. Olha essa qualidade. Gente, maravilhoso. Eu vou dar um zoom depois. Gente, olha esse detalhe de coração. Do coração. Mas e o glitter que tem aqui? É um glitter? Que é um glitter comestível. Chiquérrimo. Chique, hein? É um ovo de milhões, né? É um ovo de milhões. Gente, ia de colher, né? Olha, gente. Maravilhoso. Não vou dividir, tá? Não tem nenhum namorado, não tem nenhum crush. Vai come ser só pra tudo, mim. arrasa. Ainda bem que eu corro depois. Você tem ovo fit? Não tem ovo fit, mas olha, muita gente me pediu e eu acho que pra próxima campanha é uma coisa que eu vou lançar com certeza. Cara, te dou umas ideias depois disso aí de ovo fit, de material, que acho que você dá uma pesquisada que segura. É uma coisa boa. Porque, cara, ovo fit é uma coisa que vai bombar daqui a alguns tempos. Não, já tá bombando, né? No Brasil tem, né? Sim. Isso daí, ovo fit, mas eu nunca experimentei, gente. Não, já tá bombando e é coisa gostosa, viu? É que eu realmente sou mais focada nesses daí, porque por falta de conhecimento mesmo, porque eu nunca fui pra essa área. Mas eu tenho certeza que se eu pegar pra fazer, com certeza faria algo bom. Arrasou. Não, perfeito. Com certeza vai dar boa. Você só me fala quando você quiser algum tester que eu vou lá testar. Arrasou. Gente, terminamos mais esse podcast. Então, vamos lá nas mídias sociais da Andrea. Olha tudo lá, encomende, gente. Com certeza, nunca vão se arrepender. Também aproveita, dá uma olhada na Chili Beans, né? Chili Beans Austrália. Vou colocar o link na descrição. Olha lá também, óculos semanais, coleções novas toda semana. Tem coisa melhor que isso? Não, né, amor? Não precisa usar mais o óculos cagado, né? Que vai te dar uma catarata no futuro. Gente, óculos acessível, Chili Beans, cara, tem todos os tipos de preço. Dá pra entrar lá e ver agora, não é mesmo, Andréia? Arrasou. E entrega em toda a Austrália, não é isso? Toda a Austrália, Nova Zelândia... Onde Nova você Zelândia quiser. Também, isso é novo. Opa, tudo entrega. A gente entrega em qualquer lugar. Olha aí, gente. Tá perdendo o quê? Então vamos lá, a gente termina por aqui. Espero que vocês novamente se inscrevam no canal. Um beijo. Até mais. Obrigado, Andréia. Beijo.